12 horas e 43 minutos, muito boa tarde, telespectadores da TVI. Está começando agora mais um programa Telescópio. Hoje é terça-feira, 26 de outubro de 2004. Não errei a data, não errei, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam aí em paz, porque nós aqui estamos começando um programa em paz também, graças a Deus. Estamos tendo a honra de receber mais uma vez o senhor José Abrão, que é ex-ministro do governo Fernando Henrique, está aqui com a gente mais uma vez, dando a honra da sua participação, e também o doutor Carlão Pereira Pinto, advogado, jornalista, e que mais uma vez também nos dá a honra de estar aqui no programa. Quase ministro. Você é quase ministro? Quase ministro. Da Eucaristia. Da Eucaristia. Então tá bom. Bom, eu gostaria de começar esse programa explicando aos telespectadores. Para quem assistiu ontem, nós tivemos o programa Telescópio, segunda-feira, com a participação do Carlão e também com a participação do Monteiro, que é presidente do PV local. E durante esse programa foi citado o nome do senhor José Abrão. Houve um telespectador que fez uma pergunta. Para quem acompanha o Telescópio, com certeza, além de fazer uma boa opção, com certeza, de prestigiar a nossa televisão aqui, também fica por dentro de coisas como essa. E foi falado o nome do senhor José Abrão. Então, a convite aí, nós estamos hoje promovendo essa participação do senhor José Abrão para tentar esclarecer e ter aí o seu direito de resposta preservado, digamos assim. Mas antes de dar a palavra para qualquer um dos dois, eu faço um apelo aqui ao vivo, no ar, para que os dois se respeitem acima de tudo, que não falem concomitantemente, porque isso é prejudicial ao nosso áudio, televisivamente isso não é legal, não gera um bom programa, tá? O pessoal em casa acaba não entendendo nada. Então vamos todos aqui respeitar a vez da fala, em primeiro lugar. E em segundo lugar, antes da gente começar a falar, só para dar uma descontraída, eu queria que o senhor, seu Zé Abrão, complementasse, porque aquele dia o senhor participou, nós tivemos aqui uma brilhante entrevista que foi muito elogiada, inclusive, né? Só que algumas pessoas falaram, poxa, Fábio, que pena que não deu para conversar sobre a experiência dele no cargo de ministro, a experiência acompanhando o governo, e não deu também para ele falar o que ele está achando dessa transição que já ocorreu agora com o governo Lula. Então, eu queria que o senhor começasse o programa hoje dizendo como é que foi a experiência de ser ministro, entendeu? Se o senhor gostou, como é que partiu esse convite, se lhe rendeu uma boa experiência na sua vida, e análise também do governo Lula, do governo Fernando Henrique, o que o senhor acha que nós podemos esperar desse Brasil? Depois eu selecionei algumas notícias aqui, inclusive uma entrevista de uma professora da USP, que é defensora do governo do Fernando Collor, que é um negócio que eu acho que a gente pode debater aqui também, em alto nível. Então vamos tornar esse programa um programa aí bem esclarecedor e bem nivelado aí para os nossos telespectadores. Começando aí com essa oportunidade. Bom, primeiro, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Não pedi direito de resposta de forma alguma. Eu até deveria ontem me manifestar durante o programa o que se justificava plenamente em função da citação que apresentava contradições e a enorme oportunidade que tinha para um debate político. Existia uma grande oportunidade para um debate político, mas como ficou um monólogo político, eu acho que faltou esse pedaço. Mas com relação ao programa passado, eu quero dizer a você que eu também tive enorme satisfação. As pessoas que me encontraram, a repercussão é enorme, é muito grande, e as pessoas, elas gostaram da entrevista, porque conheceram pedaços que a gente às vezes não coloca, não fala no cotidiano. Então, quando tive que ver o programa mais à noite, porque durante o dia eu estava trabalhando, e que eu soube da entrevista de ontem, eu gostei muito de ver o Monteiro aqui contando coisas da história, que nem contou tudo, valeria a pena contar um pouco mais. Ele disse que agora pediu o habeas data dele, e no habeas data as informações são muito pequenas. Eu também pedi o meu habeas data no meu primeiro dia como deputado. O habeas data é o procedimento através do qual você consegue saber as informações de todos os arquivos públicos a seu respeito. Você não pode saber de outras coisas, mas a seu respeito você pode pedir. E recebi de volta o manifesto que fiz no dia 31 de março de 1964 como presidente da entidade estudantil da minha cidade. Recebi também um relato
de quando o Silvio Santos foi pedir um canal de televisão e lá aparecia a minha participação e eles relatavam a preocupação que tinha em conceder um meio de comunicação onde um dirigente tinha aquele histórico. Então, é muito importante, eu acho que no momento em que o Monteiro tiver o seu habeas data concedido, completo, com a história, vale a pena a gente conhecer. Com relação aos governos, vou começar pelo fim da sua indagação. Essa história de uma pessoa defender o governo Collor precisa ser entendida. O governo Collor tem pedaços que o governo Lula está seguindo fielmente. Porque não está seguindo o Collor, está seguindo alguma atitude governamental. E o ideário de algum líder político que pensou alguma coisa e fez. A questão da abertura econômica, você elogiou tanto ontem as exportações, é uma questão que não começou nem no governo Fernando Henrique Cardoso, é uma questão que vem de uma história muito arriscada, que de certa forma, no momento em que foi tomada a decisão, era um pouco irresponsável, mas a correção feita na história permitiu que a gente conseguisse um canal de exportação fantástico. Ousadia. A ousadia. No meio de tamanhas irresponsabilidades, isso passou como mais uma irresponsabilidade do Collor, que tem mais irresponsabilidades do que responsabilidades com o país. Negar as coisas do governo Fernando Henrique, que estão dando efeito no governo Lula, é ficar bitolado num canal apaixonado. Você tem que ter a visão, abrir o ângulo de visão e ver o país. Ontem eu vi o Monteiro dizendo, eu torço para que Itapetininga dê certo, acabou a eleição. É isso, o Carlos falou isso também. É bom que veja assim, mas isso não pode negar a oposição, a postura de oposição. Então, eu quando fui para o governo federal, é preciso entender. Tem gente que, mal informada, ou até de má fé, pode tirar ilações. Mas a verdade é a seguinte, eu vou citar novamente, o Eurico Aires Monteiro fez aquelas reuniões e sugeria a ideia de nós termos uma postura para a questão local, uma postura para a representação estadual e uma visão federal para ter uma participação no Congresso Nacional. Naquele projeto do Eurico, as listas eram 10 nomes para cada uma das coisas. Eu me esqueci aqui de alguns nomes, porque fui tentando lembrar e acabei não lembrando nem do Elcio Almeida, que foi um dos apontados. O Jaime Írio, o Zeca Borba, o Tardelli, que afinal acabou sendo o candidato a prefeito. Naquele projeto, a minha missão no projeto era uma visão voltada para a questão federal. Eu fui deputado 2 anos, repito, fiquei suplente 2 anos, na eleição municipal entraram 3 deputados pelo PSDB, eu fui vice-líder do PSDB e fiz um trabalho durante 2 anos. Ao cabo daquele período, eu fiquei no governo Fernando Henrique Cardoso. Terminado o governo Fernando Henrique Cardoso, eu voltei para Itapetininga. E não ter a informação de que estou em Itapetininga, ela é uma informação que você pode dizer, não tenho, porque eu não fiquei fazendo proselitismo, falando, mas afirmar que eu não estou é negar as coisas que estou fazendo na cidade. Então, eu voltei para Itapetininga, não estou em nenhum cargo público, eu só fiz aquele trabalho no governo federal e não há nenhum demérito estar em cargo público, porque a pessoa de categoria geralmente é convidada. O mal é que tem que dizer, fui convidado, não foi convidado, vem a mentira, vem a confirmação, vem o desmentido. Eu acho que o meu trabalho estava terminado naquele período. Nada me impede de que eu possa participar de processo político, local, estadual, federal, nada impede. Eu sou um eleitor, sou residente em Itapetininga, meu domicílio eleitoral é Itapetininga. Eu posso participar perfeitamente. Citei, só para rememorar um pouco, que a minha não participação no processo político local deu-se que o líder do partido, na época, achou que ele deveria escolher quem é que participaria. Havia participantes que mais interessavam a ele do que outros. O Fernando Henrique não está participando da campanha do Serra. É uma acusação, é uma afirmação. Ele não está participando porque o Serra vê como uma campanha local, não deve envolver a questão nacional.
E nem por isso o Fernando Henrique não apoia o Serra, ou não quer que o Serra ganhe. Então, o maior perigo que tem, Fábio, é que a gente faça ilações e, consequência das ilações, faça insinuações. Então, completando aquele assunto, mas sem deixar de estar contaminado pelo que aconteceu de lá para cá, eu quero dizer o seguinte: todos os brasileiros de boa fé torcem para que o Brasil dê certo com qualquer governo. O que não dá para ser você, no momento em que o governo é seu, está bom, que é dos outros está ruim. Então, no caso do Collor, a questão das exportações tem que haver um reconhecimento, não a ele, ao governo, naquele período exercia, até que ele foi deposto. É que ele, não, eu concordo com o senhor, é que ele, como chefe do executivo, não que todo chefe do executivo deva ser o responsável e atribuído ao chefe do executivo toda e qualquer atitude do governo, mas não, até desprezando um pouco essa liderança e essa atribuição que é justa, mas pensando na pessoa do Collor mesmo, que era uma pessoa usada por natureza, era um batedor de frente, era um rebelde, digamos assim, e eu achei interessante a colocação, e vou até explicar, é uma professora da USP. É uma defesa de tese que ela está fazendo. Uma economista, Maria Helena Zocum, da USP. E ela diz, eu li inteiro, eu não reproduzi aqui tudo, eu li inteiro tudo que ela disse. Ela disse o seguinte: corrupção sempre teve. E até eu gostaria que o senhor comentasse isso, se havia corrupção também no governo Fernando Henrique, porque ela defende o seguinte: corrupção sempre teve, só que as pessoas só denunciam a corrupção, as pessoas só fazem alarde da corrupção quando está incomodando alguns grupos. Aí esses grupos vêm, levantam e falam: olha, fulano é corrupto, mas que todo mundo é. O problema é que o Collor começou a mexer e começou a pisar no calo de alguns grupos, que aí foi o erro dele. Porque corrupção, ele era corrupto e todos segundo ela, todos são. Entendeu? Acho que é interessante o senhor esclarecer se todos realmente são corruptos, inclusive o pessoal que teve aí no comando do Fernando Henrique Cardoso e até essas outras pessoas que o senhor, como uma pessoa, como ex-ministro, tem conhecimento, tem influência para nos dizer isso. E se procede, o que o senhor acha dessa tese dela? Ela falou, ele foi ousado, ele começou a mexer com grandes empresários e aí foi o erro dele. Mas se não fosse ele, talvez ele quebrou algumas empresas que não tinham condições de concorrer com o mercado exterior. Tudo bem, com o mercado externo, né? Tudo bem, ele quebrou essas pessoas. Mas foi o primeiro passo para que nós tivemos competitividade, né? Nós tivemos a concorrência, o consumidor saiu ganhando e privilegiou, prestigiou aquele que tinha condições de concorrer, né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Primeiro, me permita contraditá-lo. Eu não sei se você endossou ou se você apenas reproduziu a opinião da professora que está defendendo essa tese. Com relação, não endosso, só acho interessante a Deixa tese eu dizer uma coisa por a você. Si só. Eu quero fazer aqui duas colocações, acho imprescindíveis, aqui já no começo do programa. A primeira eu participei da Transparência Internacional, acho que vocês já ouviram falar. Transparência Internacional é uma organização que no mundo todo acompanha os governos para verificar níveis de corrupção e combater. Nem todas as pessoas são corruptas, é o contrário. É o contrário. Nem todas as pessoas são honestas. Há os corruptos, mas há muita gente que deixa a sua vida privada, deixa o conforto, o lugarzinho quente do seu lar e vai enfrentar as dificuldades no sentido de amor à sua cidade, ao seu estado e ao seu país. E muitas até em sentido de amor à humanidade. Então, colocar todos no mesmo rol é um erro de avaliação e uma injustiça. Mas olha, só para a gente discutir isso, coincidentemente, eu tenho uma notícia aqui de que o Brasil fracassa em reduzir a corrupção, segundo um estudo. Na escala de 0 a 10, onde 10 corresponderia ao menor grau de corrupção, o Brasil está no 3,9. Sim. Deixa eu dizer uma coisa. Então, o Transparência Internacional faz essas avaliações. Talvez o seu dado seja fornecido pela Transparência Nacional, que hoje existe no Brasil. Transparência Internacional. Então, Diretoria Regional das Américas de Transparência Internacional. Silke Pfeiffer. Que é o representante da América Latina. Exato. Bom, eu fui fundador da Transparência no Brasil e fui membro da América Latina. A transparência fica buscando, porque às vezes independe até do governo. O governo,
tem que estar num combate permanente. A legislação, você abre uma brecha, alguém entra, aproveita, você fecha. O Brasil tem estado numa posição ruim no ranking internacional. E isto é fruto de má escolha política. Nenhum parlamentar chega no Congresso Nacional a não ser pelo voto do povo. Desde que houve abertura, não tem mais deputado biônico, senador biônico. É tudo escolhido pelo povo. Então, a corrupção é uma doença endêmica no mundo e nas pessoas. Nós precisamos estimular pessoas sérias. Eu quero fazer o segundo item aqui do meu registro. Eu queria agradecer aqui publicamente a citação feita ontem pelo Carlão, a respeito do conceito da minha postura e de idoneidade. Isso é o maior patrimônio que um homem público pode ter, no exercício e principalmente depois do exercício. Eu posso dizer a você que eu não tenho um processo no TCU. Você diz, mas você passei por muitas funções, manuseei muitos recursos públicos, mas fui vigilante, tem que ser vigilante. Foi no governo Fernando Henrique que se desenvolveu um sistema que hoje é comandado pelo Valdir Pires, de vigilância da atividade pública, que toma as iniciativas de coibir, de punir e de denunciar até membros do governo. E ainda assim aparecem os casos. O Valdomiro Diniz não é do governo Collor. O TCU acaba de relatar, aqui está, o TCU está suspendendo o contrato da Cobra. Por quê? Porque é um contrato que apresenta irregularidades no governo Lula. Mas você está falando do governo Lula. No governo Fernando Henrique Cardoso, tinha níveis de corrupção sempre combatidos. O que eu quero dizer é que no governo Lula, no governo Fernando Henrique, essas coisas não acontecem e ficam embaixo do pano. Elas foram punidas e estão sendo apuradas. Agora, o outro reparo que eu quero fazer. Não dá para comparar, em termos de idoneidade pessoal, o Lula com o Fernando Henrique em relação ao Collor. Não dá. Você pode dizer, eu sou contra esse governo, sou contra determinadas posturas políticas desse governo, mas não dá para você fazer referência ao governo Collor com o governo Fernando Henrique, governo Collor com o governo Lula. Não dá. Fica completamente disparatada a colocação. São posturas, a CPI mostrou que são posturas que elas são intencionalmente destinadas à corrupção. Então o Collor foi um grande corrupto. Ele não pecou por mexer com gente errada, não. então. Também. É que ao fazer a corrupção, ele virou as costas para o Congresso porque se sentiu... É o sujeito que rouba hoje, bate carteira hoje, dá um tapa na cara de alguém amanhã e vai continuando. Amanhã ele rouba na frente dos outros, porque ele acha que tem impunidade. Quando o Collor virou as costas para o Congresso Nacional, ele virou as costas não só para os sérios, virou também para outros corruptos. E aí permitiu uma mobilização. E tem pessoas que falam que o Collor também se prejudicou a hora que ele estava contra a Globo. E que a Globo é, assim, uma das grandes lideranças do nosso país, tem uma influência muito grande. O senhor já trabalhou em televisão e já trabalhou no governo. Qual é o papel, qual é a influência da Globo? Deixa eu dizer, eu trabalhei na Globo, trabalhei na Bandeirantes, no SBT, na Record. Eu acho que a Globo devia se sentir muito lisonjeada. Eu, às vezes, ouço a pessoa dizer... o fato de você não ter participado do processo político ajudou a vitória do outro. Isso na verdade, você reconhecer uma força. Só que a Globo sozinha não levanta nem derruba nenhum governo. Ela pode ajudar muito. Que é o que ela está fazendo hoje no governo do Lula. O governo do Lula está gastando... Olha, o governo do Lula e o PCdoB faziam processos quase diários contra o governo Fernando Henrique Cardoso por gasto de verba de propaganda. Pois a verba do governo Fernando Henrique Cardoso, neste ano de eleição, já está 1,3 acima no governo Lula. E mais, o governo anuncia obras em São Paulo durante o processo eleitoral. Ontem aqui, se você for apanhar exatamente a lei eleitoral, houve uma absoluta infringência. Quando começou a se fazer comentários sobre a postura do PSDB, a questão eleitoral de São Paulo, há uma lei que regula, durante o processo eleitoral, você tem certas regras para serem seguidas.
E quando você usa a verba publicitária para anunciar obras ou anunciar na obra alguma campanha eleitoral, você está infringindo a lei. Então, me permite, pois não. O governador Alckmin também está fazendo anúncio lá sobre as calhas do Rio Tietê, também está fazendo. Sim. Ambos estão fazendo, bem na verdade. Sim, eu disse no começo, se você não perdeu o ponto em que eu me referia, e a pergunta feita pelo Fábio, o meu enfoque foi no governo federal. E ele está me perguntando como é que foi a coisa no governo federal. Estou discutindo. Quiser discutir com o governo estadual e municipal, eu não me recuso. Tomando sempre o cuidado de que se a pessoa amanhã disser, você falou tal coisa, eu confirmo documento. Eu confirmo e esclareço, para que não fique nenhuma dúvida. Essas coisas que estou falando, se você quiser, eu tomei o cuidado de trazer documentos. Então, qualquer dúvida que você tenha, eu posso documentar. E, inclusive, na sequência do programa, qualquer outra coisa, eu posso colocar. No caso, eu vou dizer uma coisa, ainda com relação ao governo federal. Esse episódio da GTEC, nós estamos falando de corrupção, o TCU está apurando agora que o contrato da GTEC com a Caixa Econômica, que é um contrato em apuração, vai ser apurado também no governo de São Paulo. Eu estou informando que há documentos que dizem o seguinte, a cobra, que o TCU agora está examinando, ela não precisa de licitação para fazer a contratação. Porque ela é uma empresa de economia mista, ela participa da atividade competitiva de mercado, como é banco, BNB, Banco do Brasil. Então, eles não fazem licitação. O que determinados governantes fazem? Pedem a cobra, e aí não precisa de licitação, pedem a cobra para prestar um serviço. E a cobra terceiriza o serviço. No caso de São Paulo, a informação, e aí eu faço em forma de a informação jornalística da Folha de São Paulo, é que a cobra teria sido contratada a GTEC para prestar um serviço no sistema de ônibus em São Paulo. Não pode. E eu tenho certeza que a hora que o governo descobre isso, vai corrigir, vai querer punir. É diferente do período do Collor. O dinheiro que sobrou na campanha tem que ser restituído para ser distribuído entre os partidos e não para comprar viatura pessoal, nem flor, nem decorar. Eu sinceramente, não vejo dúvida de postura do Lula e dos seus líderes. O governo Lula apresenta índices de corrupção. É que isto está dentro da máquina, tem que coibir. E não é só punir de vez em quando, tem que punir rigorosamente. Tem que punir, tem que ir atrás, tem que defender o dinheiro público mais do que você defende o seu próprio dinheiro. Mas o senhor está satisfeito, vê com otimismo o governo Lula? Olha, eu tenho restrições sobre determinadas posições que o governo Lula toma em relação a políticas que ele criticou. Veja, por exemplo? A questão econômica. Eu tenho no meu conceito que ou no governo Fernando Henrique ou no governo seguinte ao governo Fernando Henrique, haveria necessidade de revisar o procedimento com relação ao endividamento interno. Onde está a origem disso? Todas as prefeituras, governos estaduais deviam dinheiro para bancos, para entidades, para fornecedores. Um determinado momento, isso virou uma balbúrdia. O governo federal assumiu todas essas dívidas. Deu 260 bilhões. Essa dívida tornou a Prefeitura de São Paulo devedora do governo federal. O governo do Estado, devedor do governo federal. O governo do Paraná, o Rio Grande do Sul, todo mundo ficou limitado em 18% da sua arrecadação. E no mínimo 6%. Então todos consolidaram. O último que fez a consolidação foi o Distrito Federal. Bom, quem passou a ser devedor? O governo federal. É uma dívida do Brasil. Só que essa dívida está crescendo. Hoje está na casa de 1 trilhão. O governo Lula, que disse, isso não pode ser assim, tem que revisar, não está fazendo nada para resolver essa questão. E isto é o que gera o juro alto que o vice-presidente critica. O Banco Central não pode fazer uma pincelada, isso não é uma coisa de mágica. Ele tem que trabalhar com dados técnicos. Então, se você não fizer um alongamento dessa dívida, se você não, ao invés de você vender títulos públicos para injetar na economia, você deveria vender títulos públicos para fazer alongamento da dívida. Quer dizer, você paga uma dívida de curto prazo e contrai uma dívida de longo prazo, para dar tempo das exportações fazerem caixa,
com juros negociados. Você se lembra que antes do governo do Fernando Henrique ser ministro da Fazenda, tudo que se falava era dívida externa. Tudo. De repente, houve uma recomposição da dívida externa, sem calote, sem nada, e hoje ela não nos pressiona. O que nos pressiona hoje é o endividamento interno. E daqui a algum tempo você vai ouvir falar demais sobre isso, porque isso vai ser o gargalo da economia brasileira. Queria passar a bola para o Carlão. Carlão, um comentário sobre tudo que você ouviu aí. Queria dar a palavra para você. Eu concordo em gênero, número e grau com o Zé Abrão a respeito da diferenciação entre os governos Collor, Fernando Henrique e Lula. Não dá nem para comparar. Collor era ladrão mesmo. Eu já vou mais no popular. O Zé Abrão, mais intelectualizado, fala de uma forma mais sofisticada, digamos. Mas eu vou no popular. O Collor era ladrão mesmo. O PC Farias era ladrão. Tanto que queimaram o arquivo, mataram ele com o amante na cama e tudo. É um esquema criminoso de máfia internacional. Eles bolaram na China ganhar o governo no Brasil. Então, não dá. Concordo com o governo Fernando Henrique, governo Lula. Mas você enxerga só de forma negativa, Carlão? Você não vê, por exemplo, que talvez essa questão que essa economista está defendendo, essa questão da abertura das exportações... Não, isso era irreversível, independente do governo, como disse o Abrão. Independente de ter sido o Collor, se fosse o Mário Covas na época, ou qualquer outro presidente da República, era a conjuntura internacional que impelia para esse tipo de administração. O Collor estava simplesmente fazendo o que determinava eu acho que a se o economia Lula tivesse internacional. ganhado aquela eleição, não seria desse jeito. Eu acho que não teria acontecido isso, não. Não, é irreversível. Até porque o Lula era outro Lula naquela época. Não, é irreversível. Porque outro dia eu já falei aqui, não pode confundir, o Lula quis isso. O governo quis isso. O governo que quer? É um arco de alianças. Assim como o Fernando Henrique governou com o PFL e vários partidos, o Lula também. O PT não governa sozinho e nem o Lula é presidente dos petistas. É presidente do Brasil. Tanto que dias desses... Só que isso hoje, né, Carlão? Só que isso hoje. Não, o Lula, para ganhar a presidência, ele precisou se transformar nisso que você José está Abrão falando e expulsar os antigos radicais. Fábio, o José Abrão teve no Palácio, ele sabe melhor do que nós dois juntos, de todos nós, o que é ser governo. Você muda totalmente a sua postura. Não tem postura de Lula, de Zé Abrão, de Fernando Henrique. É o governo do Brasil que está governando para todos os brasileiros. Dias desses, o que aconteceu? O publicitário-chefe da campanha do PT estava assistindo uma briga de galo. A Polícia Federal foi lá e, prendeu todo mundo. Então, o governo do PT, como do Fernando Henrique, são governos republicanos, que independente de quem quer que seja, do nosso partido ou não, infringiu a lei, vai pagar, vai ser punido. Essa é a diferença. Tanto isso é verdade que os dois maiores partidos hoje no Brasil, quem que são? O partido mais votado no país nas eleições, PT, segundo lugar, PSDB. Só nos glotões atrasados que PMDB, PFL e os demais aparecem. Nos glotões mais atrasados, que eu estou falando para você. E o Zé Abrão tem essa estatística. Você acha que é um atraso votar no PMDB, então? Significa isso ou não? É complicado falar, mas é. Então, quando o PT ficava em 5º lugar nas eleições municipais, por exemplo... Não é por questão de colocação, por questão de ideologia, Fábio. Mas você desrespeita a ideologia do PMDB? Você não acha que o PMDB também tem a sua ideologia? Tem pessoas excelentes no PMDB, mas infelizmente ainda quem domina o PMDB são determinados caciques. Aqui em São Paulo é Temer ou é Quércia? Mas esqueça isso. Você pensa na ideologia do partido e nas pessoas boas do partido. O PMDB já teve uma ideologia um tempo atrás. Era bom. Eu fui do MDB, o Zé Abrão deve ter sido, porque só tinha Arena e MDB. Nós não tínhamos opção. O PSDB saiu do PMDB, o PT, várias pessoas, todo mundo militou na Arena ou no PMDB. Não tem outra saída, Fábio. Então, foi muito bom. Depois virou um saco de gato, perigoso. Hoje você vê o MDB na região aí... e no estado de São Paulo, e no Brasil, lá no norte e nordeste. Então, infelizmente, é uma ideologia antiga, atrasada. Hoje o PSDB, Partido Social Democracia, PT, Partido Social Democrata também. Os dois estão disputando essa fatia, tanto que os dois estão brigando a nível do Brasil. Quem vai ser o partido? E por enquanto é o PT que está levando vantagem junto ao eleitorado. Então, o Zé Abrão foi perfeito na colocação. Não dá para comparar. Vir com a história de Collor, não dá. Fernando Henrique é um nível, Lula é outro. Collor, cadeia, rapaz. Bom, eu vou pedir licença. Não pode. Não posso fazer uma consideração só. Bem rápido, porque nós precisamos chamar uma pergunta.
nós estamos falando um de cada vez, conforme você nos ensinou aqui, para não ter problema. Estamos aprendendo, né? Eu gostaria de que você me permitisse retornar a um ponto sobre essa questão, com a permissão da questão local, no momento que você achar oportuno. Não, tá ok. Eu vou chamar então só um rápido intervalo. Isso aí já fica para o segundo Que bloco. é tão importante quanto a entrevista. Tá ok. Telespectadores da TVI, eu lembro que o Telescópio é um oferecimento Rede Pão de Mel de Supermercados, Colégio Objetivo, Manacubio, que é o frutasexóticas.com.br, e a Clínica Espaço Saúde. Acompanhe nossos comerciais. O Telescópio está num novo formato aí, estamos nos acostumando, dividi-lo em 3 blocos, né? Só para encerrar, eu vou dar uma pequena noticiazinha aqui para que vocês fiquem informados. A Justiça condenou a Sabesp por contaminação no interior. O juiz da primeira vara de Paraguaçu Paulista condenou a Sabesp a pagar uma multa de R$ 116.900.000 por danos ambientais. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública afirmando que a Sabesp lançava esgoto nas águas do Rio Alegre, que abastece parte do município. É só uma notícia aí para você ficar por dentro das questões ambientais que estão sendo severamente aí tomado providências aí de forma severa, né, pelas autoridades aí. Próximo bloco, então, falaremos mais um pouco sobre tudo que você já ouviu, telespectador. E ligue, participe, 3373-4017. É o telefone, para nós é uma honra. A gente vai e volta já já. Imensurável é a riqueza contida em nossa floresta amazônica. Prova disto é o Manacubio, a fruta do século. Contendo alto teor de niacina, vitamina B3, o Manacubio é um poderoso aliado no controle do colesterol, triglicérides, diabetes, ácido úrico, enxaqueca, depressão, além de ser um potente estimulante sexual. Ligue para esse telefone e faça seu pedido. Ou acesse www.frutasexóticas.com.br. Receba em sua casa a fruta concentrada na forma de pó liofilizado, o que preserva todas as suas propriedades funcionais e nutracêuticas. Ligue agora para este telefone. TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. Horas e 18 minutos, telespectadores da TVI, o Telescópio hoje imperdível. Estamos conversando com o ex-ministro José Abrão e com o futuro ministro Carlão, futuro ministro da Eucaristia. Vamos dar sequência então para não perder tempo. Seu Zé Abrão, pode mandar ver. Então veja, eu a rigor não era sobre esse tema que eu queria discutir, essa questão da posição contraditória, às vezes de um partido ou de outro, mas particularmente do PT e ontem no caso do Carlão. O Carlão disse que eu sou contraditório, porque a minha atitude com relação à política era uma posição contraditória. Na verdade, eu não sabia se eu estava ouvindo, não no horário que eu ouvi à noite, eu não sabia se estava ouvindo o advogado, o cidadão, o jornalista, eu não sei qual é a categoria que se enquadra. Ele veio como convidado. Como um convidado. Veja, um convidado. E aí emitiu uma opinião. Não, naquele momento ele estava mais como um militante, ele estava falando como um militante do PT. E tudo bem, ele pode falar. Ele fala como religioso, ele fala como militante, ele fala como cidadão, ele fala como São Paulino, como torcedor de clube de futebol. O Carlão, ele é polivalente. Polivalente. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, veja, ao você dizer que alguém é contraditório, você precisa dar uma olhadinha no próprio rabo. Veja bem, ele disse que o governo do PMDB, em certas coisas que ele colocou, eu não vou entrar no detalhe, ele diz, o governo do PMDB tem muitas secretarias, vai dar secretarias para os partidos, para as pessoas que ajudaram a campanha. Algumas até, ele citou, financeiramente. E que isso é normal, disse. É normal no processo
das composições políticas. E aí você questionou, e hoje eu li com a liberdade que tenho contigo, disse, você não esclareceu bem isso, você colocou a questão do Maluf em São Paulo. No caso de São Paulo, o Maluf está dando o apoio à Marta, e ela reconheceu e agradeceu, e o Zé Genuíno, que é esse brilhante cidadão brasileiro, ele também reconheceu que era bom, ele queria qualquer apoio. Portanto, se você seguir a postura de não ser contraditório, você tem que aceitar que a Marta vai dar um cargo de secretário ao Maluf ou a quem ele indicar. É lógica isso? Eu pensei isso na hora que eu saí do programa. Mas não falou. Não falei, mas não, é difícil então, pensar em tudo. A gente tem que conduzir, olhar no relógio, ver o Mas horário. deixa eu completar. Mas eu em casa, eu já pensei em fazer hoje a pergunta para ele. Carlão, qual seria o cargo que o Maluf vai ganhar lá? Mas veja, por isso que eu estou dizendo que não é contraditório, é falta da informação. Quando estou dizendo, o jornalista, nesse momento, não comete esse erro, porque ele vai buscar a informação para dar. O militante, às vezes, se apaixona. Então, quando você leva isso à questão nacional, você veja que no governo do Lula, isso que o Carlão colocou, aliás, colocou adequadamente, é que para você conduzir um país com as dificuldades imensas, com a corrupção que nos coloca vergonhosamente nesse ranking internacional, e olha, para combater isso, você tem que dar um pouco da sua alma. Ou morreu, o Sérgio Mota morreu, mataram o Sérgio Mota, às vezes que era o tratorzão, oferecer a sua vida para poder corrigir isso. Então, lá no governo Lula, estão juntos o PTB, estão juntos o PL, o PMDB, que o Carlão comenta aqui. Em São Paulo, não está o PMDB no governo, mas o PL e o PTB estão. Essas composições têm que ser composições responsáveis. Você tem que fazer determinadas composições de votação no Congresso, ou na Assembleia, ou na Câmara, mas não pode entregar, aí você não pode entregar sua alma, sua consciência, porque o maior patrimônio político que você pode ter não é você amealhar riqueza. O político sério, não estou falando do vagabundo, político sério, ele entra com um patrimônio e sai com menos na política. Por quê? Ele não pode ter atividades paralelas. Ele não pode ganhar dinheiro, porque por mais honesto que seja, vai permitir a ilação. Então, não basta ser honesto, ele precisa ter a postura mesmo, para incentivar as outras pessoas a terem essa postura. O negócio de abrir a declaração de imposto de renda, que eu fiz, o Jugman fez, e a nossa equipe fez, quando nós fomos ao Ministério, o Carlão disse, no final do governo eu assumi uma honrosa posição do governo, mas não precisava estar no cargo de ministro. O trabalho que eu fiz no primeiro dia ou no último dia, eu entrei no governo com o Fernando Henrique Cardoso, saí com o Fernando Henrique Cardoso e não postulei, não aceitei, não discuti nenhum cargo político. Por quê? Porque a minha contribuição estava naquele episódio. Terminado aquele episódio, a gente tem que voltar para a sua atividade. Você não pode ficar a vida inteira, como disse o Carlão, louco por cargo, fica desesperado. Não é essa a postura do PSDB. O PT tem 3 vezes o volume de filiados do seu partido em cargos de confiança. E isso não quer dizer desonestidade. É a postura apaixonada do PT com esse negócio de assumir as posições, controlar. E assim mesmo tem a corrupção que você acabou de dar. Eu queria dizer isso para não ficar sem fazer uma colocação do meu sentimento pessoal. Não é do jornalista. Olha, e eu posso dizer a você... Eu tenho uma história no jornalismo que me permite dizer de como faz técnicas de apuração. Eu, em 64, eu contei a vocês aqui a história, eu estava no jornal Última Hora, eu era da equipe do Samuel Weiner, e não fugi. Eu fiquei 3 dias ao lado da Operação Bandeirante, onde se matava, onde se torturava, e fiquei escondido. Quer dizer, quando eles me colocaram naquele apartamento, no Paraíso, e eu fiquei olhando o obelisco quase 72 horas, naquele momento eu estava aguardando as coisas. Em seguida eu me apresentei à polícia, o delegado Bunemer, e disse, doutor Bunemer, eu estou fugindo do quê? E fiquei para enfrentar e para tentar resolver. Então eu quero dizer que a gente tem que dar um pouco da sua energia para ajudar a corrigir essas distorções que acontecem no processo da gestão pública. E isto, um dia,
se Deus quiser, vai desaparecer, mas ainda hoje independe do governo. Agora, o governo se diferencia por combater isso, por combater. E não é o fato de você dar mais cargo ou menos cargo, é que os principais corruptos, eles passam um governo e outro e vão fazendo as pequenas corrupções que somadas fazem a grande corrupção. E eu te agradeço a oportunidade de fazer essa colocação, talvez alterando o seu bloco de questionamentos. Não, que isso. Está tudo dentro do que é para ser. Carlão. Oi. Comentários ao que o seu Zé Abrão falou. O Zé Abrão é um expert em política. Concordo em termos com ele, né? A questão da corrupção é complicado, difícil, existe, sempre existiu, com a diferença que nos governos do PSDB e do PT, eles são combatidos e são presos, mesmo que sejam das nossas correntes. Nós cortamos na própria carne, coisa que não acontece em outros partidos. Isso eu concordo. Gênero, número e grau, não tem que discordar. Eu, Zé Abrão, embora muita gente pensasse que hoje teria sangue no estudo, nós somos velhos e antigos companheiros. O Zé Abrão já participou de campanhas do Partido dos Trabalhadores, nós temos filmado, já foi um grande colaborador do PT, sempre foi um democrata. Ontem mesmo, talvez por algum equívoco, alguma palavra mal colocada a mim, até coloco isso daí, um ponto e vírgula, um acento, alguma coisa, uma má interpretação ou talvez uma infelicidade em mim, alguma coisa pode ter acontecido de errado. Mas, na verdade, eu e o Zé Abrão temos uma trilha democrática aí de 30 anos. Então, quer dizer, não seria... Dois democratas não se ofenderiam, não brigariam, nós nos respeitamos. Você sustenta, eu admiro, Carlão, você sustenta admiro o que o você Zé Abrão. disse. Você sustenta, você disse que admirava ontem, salvo engano. Exatamente, que o admirava, empresário mas honesto, achava trabalhador. que ele não era uma boa opção para deputado federal. Você sim. Sustenta ainda. Sim, porque eu acredito, o Zé Abrão sendo do PSDB, as informações aí já entram lá do jornalista, Zé Abrão. Então, na minha opinião pessoal, o Zé Abrão perdeu o controle do PSDB na região, para o Ricardo Barbaraca, o presidente. O grupo do Zé Abrão, que por um bom tempo dominou o PSDB, saiu Boranga, todo mundo, o Renê, toda aquela turma. O Zé Abrão foi prestar serviço ao país, trabalhou na equipe do Fernando Henrique, foi ministro, gloriosamente, representou muito bem a nossa região, fez papel espetacular lá. E deixou flanco. Obviamente que foi ocupado esse flanco, o governador Alckmin fez a opção de que o presidente, houve uma intervenção até, que o presidente do PSDB, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, senhor José Abrão, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Que o Ricardo Barbará era o presidente do PSDB, fim de papo. O senhor José Abrão chegou a pedir ao Barbará que o Edson Giriboni não fosse o candidato a vice-prefeito. Essa informação que eu tive, e o Barbará sustentou, por isso que o Edson Giriboni e o Ricardo Barbará viraram irmãos. Essa informação eu tenho quentíssima e essa é verdadeira. É de fofoqueiro que mal informado coloca o que quer e que precisa ouvir o que precisa ser dito. Vamos botar pimenta nesse negócio? O senhor confirma essa rachadura no PSDB? A rachadura no PSDB local houve de dois grupos locais. Eu não participava do processo político local. O Barbará era o prefeito. Eu disse publicamente que achava que a intervenção não era democrática, não era bom para ele. Isso poderia trazer prejuízo partidário e, por conseguinte, prejuízo eleitoral. Eu disse publicamente isso. E quando ele cumpriu, eu me retirei. Essas conversas contra o Giriboni... Quem foi contra o Giriboni? Da onde ele tirou, o Carlão tirou? O Edson Giriboni me falou. O Edson Giriboni está errado. Ele tem que confirmar isso ou desmentir, porque senão ele está contando uma mentira. Ele está dizendo uma mentira, porque não há isso daí. Eu não coloquei, eu sabia dessa história, colocada pelo PSDB local, de que havia essa dúvida. Eu disse, então agora tem que oficializar as candidaturas. Como é que eu sou contra se eu queria oficializar as candidaturas antes do prazo eleitoral? Portanto, não podia ser contra. Então, eu disse aqui a você, no intervalo, que as ilações, as insinuações são mais perigosas, são mais criminosas do que a afirmação frontal e verdadeira. Eu estou dizendo que o Carlão ontem colocou um monte de coisas que, se você junta essas coisas, elas podem dar, não vão dar vitamina.
elas vão dar porcaria. Por quê? Ele disse o seguinte, eu sou contra, aí eu pergunto se ele é jornalista, agora ele falou como jornalista, ele tem que falar assim, ó, agora vai falar o jornalista, eu não sei, jornalista de que veículo, você falou? Jornalista de que veículo de comunicação? Porque Da senão BR Comunicações. Dá o quê? A BR. O quê? Da BR Comunicações. Tô brincando. Viu? Senão, Carlão, você pode ser taxado de falsidade ideológica. Não, não Você não é posso, dono não. de veículo. Não sou. Você não Só político que é dono de veículo? Não, fala besteira. Você acabou de falar que eu não sou político e eu ontem falou que eu sou dono de veículo. Portanto, você está contraditório. Mas você de novo. era político. Mas você está contraditório de novo. Não, se você não gosta pode, de ser contraditório, assuma que é contraditório. Eu e falo a não impute a verdade mim. apenas. Agora, E para mim não existe dono de cidade. posso completar? Você pode ouvir. Não existe dono de cidade, pode todo ouvir. mundo é igual, você é tão igual quanto Você pode eu. ouvir? Não, não sou igual a você. Então, não. claro que é. Não quero essa categoria, não. Pelo amor de então Deus. você é superior, você é melhor. Então, eu sou do Você é meu melhor jeito, do que eu. não do seu jeito. bom, com então, certeza. ouça. Você é melhor Ouça. que eu, Zé Brão. Você quer falar? Vamos ouvir, Carlão, Então vamos vou ouvir ouvir, o Carlão, depois eu falo. Vamos ouvir, depois você vai falar. Eu vou também, falar, eu vou Carlão. ouvir, Tô depois ele conduzindo fala. isso aqui para cada um falar de Deixa uma o Carlão vez. falar, depois eu falo. Não, pode falar. Você fala primeiro, depois ele fala. Eu não sei se ele era jornalista, era jornalista com posição ideológica ou falsidade ideológica. Eu não sei se era o advogado ideológico ou falsidade ideológica. Eu não sei se era o cidadão que estava emitindo uma opinião. Se ele disse que era jornalista, eu quero dizer o seguinte, o jornalista estava mal informado. Porque o embasamento da resposta dele não é eu não acho uma boa ideia. As razões que ele deu são premissas falsas que podem levar a uma conclusão falsa e permite que você traga as outras insinuações ao campo dessa ideia, desse raciocínio. E é isso que eu quero colocar. Ele diz, o Zé Abrão é de Bauru, não mora aqui. Olha, eu moro aqui desde 1980, tenho residência fixa, domicílio eleitoral, Quando ele olha, empresa tem empresa. Quando olha a conta de luz, não tem a conta de luz? Tem, eu tenho endereço fixo. Moro aqui, minha família mora aqui. Bom, então essa premissa não vale. Não vale a outra premissa de que eu nasci, não em Bauru, em Cabralha Paulista. Se eu nasci em Cabralha Paulista e vim para Itapetininga, depois de ter ido para São Paulo, trabalhando em televisão em São Paulo, vim para Itapetininga, sou cidadão de Itapetininga. Um jornalista informado sabe que sou cidadão de Itapetininga, tenho o título de cidadão. E eu achava que o Carlão achava isso bom, também tinha essa opinião. Agora, ele diz, ele é de Bauru, ele não mora aqui, ele abandonou o quê? Se eu tenho meus negócios aqui, se a minha atividade pessoal está aqui, se a minha família está aqui, a premissa está vaga. E aí, na complementação, ele coloca insinuações que, se falar a meu respeito, como falou agora, essa pataquada, essa colocação mentirosa, fica valendo a insinuação também de que todo o pessoal do PSDB quer seu carguinho. Quer dizer, na sequência, fica parecendo o seguinte, o Zé Abrão não mora mais aqui, está no governo estadual num cargo e não tem nenhuma atividade em Itapetininga. Que não participei do processo político local, não participei. Primeiro porque eu disse que a postura que estava sendo adotada ia provocar uma cisão partidária. Em segundo lugar, não fui convidado, não fui convocado. E se tivesse sido convocado, teria participado, porque, como o Carlão, eu sou militante do PSDB. Tenho a minha posição ideológica, tenho a minha postura partidária e nunca deixei de estar nessa condição. Quando houve a intervenção, eu fui consultado, achei que era uma má ideia e hoje se confirma que foi uma má ideia, foi uma posição errada. E a questão eleitoral acontece em todo o município. Quem está com a liderança é quem está no detentor do cargo. Quem está detentor do cargo tem uma postura e indica o caminho. O Babará achava que o Fernando Rosa era melhor que o René e nessa posição ele foi lá e defendeu a intervenção. E talvez ele estivesse inseguro com o seu cargo, de que ele queria a reeleição. Mas não havia fundamento para isso. Poderia haver algum comentário, esses comentários irresponsáveis, mas não havia. Tanto que quando soube da história, a minha proposta foi, faça imediatamente uma pré-convenção, homologue os dois nomes e acaba com essa cisânia
que deve ter no PT, deve ter no PSDB, e principalmente os partidos mais ideológicos têm essas divisões. É, democracia. Porque os outros partidos compõem rapidamente. É, do colete. E sai ali, sai... Eu para sair do PSDB, preciso perceber que sou persona não grata. Não é a postura, não é a informação, não é o tratamento que eu recebo do partido, das lideranças e da presidência do PSDB, nem local e nem nacional. Portanto, o Abrão não terá legenda. Qual a autoridade para dizer ele não tem legenda? Então, primeiro, eu quero legenda. Entende, Carlão? Essa é a questão que eu quero colocar, talvez não na sua intenção. Você me falou aqui diversas vezes. Não era a sua intenção atingir esse resultado. Mas o que se mede é o resultado do que se coloca. É preciso tomar um pouco de cuidado, principalmente quando você fala num órgão público. Eu soube tantas vezes você me elogiou em particular. Né? Então as pessoas me procuraram ontem, mas eu estou fora desse processo, eu não estou participando dessa questão eleitoral. Estive na televisão, expliquei esse negócio demoradamente. Aliás, alonguei demais a entrevista para poder explicar isso. Será que estamos repetindo? O Carlão não assistiu à televisão, o Carlão não se informou, o Carlão não me perguntou sobre isso. Podia ter perguntado, Abrão, você mora em Itapetininga? Eu teria informado que mora em Itapetininga. Olha, eu acredito mais em Itapetininga do que muita gente que nasceu aqui. E posso lhe assegurar. Sua escova de dente fica aqui? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Minha vida fica aqui. É, porque a escova de dente é um fator... Não, mais do que a escova de dente é a família. É, a família também. Onde está a sua família? Essa é a pergunta. E a outra questão, que não é o Carlão, e aí vou deixar claro, vou repetir apenas. Vamos ficar de bem, Abrão? Carlão, eu não briguei com você. Sabe por quê? A minha briga é na tese. Se você estiver disposto a discutir tese, olha, muita gente me falou, você vai discutir com o Carlão? Olha, a consideração que tenho pelas pessoas, eu não meço pelo que elas falaram, eu meço pelo ser das pessoas. Se a pessoa, eu poderia fazer um monte de questionamentos sobre os questionamentos que fazem a mim. Mas essas pessoas não se ofereceram, não botaram a cara à tapa, não se ofereceram na eleição, não foram a um trabalho público, elas não se colocaram na postura de servir o semelhante. Então elas não podem ser responsabilizadas. Eu tenho que responder, isso é importante. A minha resposta é necessária porque a preservação da honra, da ética, da sua identidade pessoal é a defesa do melhor patrimônio que você pode ter. Então, se a minha família mora aqui, não há dúvida de que eu moro em Itapetininga, de que os meus negócios estão em Itapetininga, o meu trabalho está em Itapetininga, eu vou a São Paulo, trabalho e volto para cá na atividade privada. Não tenho nenhum apego à atividade pública. Aliás, talvez por não ter nenhum apego a essa questão pública, é que tantas vezes se atribui a mim o fato de não participar disso ou daquilo. Política não pode ser profissão. Tem gente que adota isso como profissão. Tem gente até que ganha dinheiro com isso. Não pode. Política é um serviço que você oferece à sua cidade, ao seu estado, ao seu país. Tem políticos bem de vida em Itapetininga, viu? Que não tem outra profissão. Tem. E tem político mal de vida também. E tem político que, tendo outra profissão, que não dá essa rentabilidade, também ganha dinheiro. Agora, eu tenho o meu patrimônio, desde a época da televisão, onde realmente foi o melhor período meu patrimônio está ali registrado e ficou público durante 10 anos, na internet. Qualquer um podia acessar, aliás, correndo o risco de um sequestrador ver essa informação. Hoje já não tem tanto, porque me disse um rapaz anteontem, no Center Park, precisa ter amor e coragem para jogar tudo que tem, né, no empreendimento, na cidade. Eu digo, não é só na cidade, é numa região que acredito. Você não precisa estar ligado à região só participando do processo político, não. Você pode participar da vida da cidade de outras maneiras e pode servir sem ser político também. Vou pedir licença para vocês de novo, agora não é porque está no horário, mas porque nós estamos com probleminhas técnicos, os telespectadores. Eu sempre conto com a compreensão dos senhores, porque nem tudo é perfeito, a gente está em reformulação, telescópio, tudo de bom a partir de dia 5 de novembro. Então eu conto com mais essa tolerância aí dos senhores para que no intervalo possamos solucionar esses pequenos problemas técnicos. A gente vai e volta já já.
Comercial Peixoto. Atendimento, qualidade, eficiência e entrega rápida. Comercial Peixoto. Elétrica, hidráulica e ferramentas. Comercial Peixoto. Procure, ligue, comprove os melhores preços das melhores marcas. Comercial Peixoto, Avenida Doutor Lobato, 433. Telefone 3271-2525. Horas e 44 minutos. Esperamos que esteja tudo ok na sua televisão, porque os problemas técnicos já foram resolvidos. Pretendemos dar continuidade agora ao programa Telescópio de hoje, que está muito interessante. Você, telespectador, que está sintonizando agora, colocou agora no canal 21, já o faz tarde, porque o programa está muito informativo. Temos o ex-ministro José Abrão e o futuro ministro Carlão aqui conversando, né? Bom, eu vou começar com uma pergunta. Depois, Carlão, você me lembra de fazer uma pergunta para você, mas a pergunta de agora é do Francisco Nunes, do Centro. Obrigado, Francisco. Sua ligação nos honra, tá? O fato do senhor não ter participado no processo eleitoral é pelo fato da participação do Chico Janês com Barbará? Não, eu para ser sincero, eu soube mais da participação do Chico Janês numa entrevista que o prefeito já eleito, Ramalho, deu na Rádio Difusora, e eu estava lá com minha filha, fui recebê-lo, e depois o Chico veio e me chamou até para falar. Eu acho que o veículo de comunicação precisa manter imparcialidade. Veículo de comunicação, e você sabe que eu já falei isso aqui, às vezes as pessoas, elas podem, aí no campo de novo da ilação, das insinuações, dizer, mas ajudou esse, ajudou aquilo. Eu posso ter uma preferência eleitoral, mas o veículo de comunicação ao qual eu tenha participação, ou que eu seja proprietário e, por conseguinte, em função disso, tenha a função de jornalista por causa da lei, este veículo não pode ter posição de preferência política. É a razão principal pela qual eu sempre evitei uma participação política local. Porque você mexe na balança das forças, mesmo que você não use o veículo. A sua força, o seu prestígio, eventualmente pode alterar. O fato de eu não participar é porque o líder político da cidade era o Ricardo Barbará. Quando o Ricardo Barbará fez a sua opção por pedir a intervenção no PSDB local, ele adotou, assumiu que existia um lado. Como eu procurei manter a neutralidade, um lado não me considera participante e o outro também não. E aí as pessoas ficam fazendo julgamentos. O Barbará achou melhor usar determinadas forças políticas. Certo ou errado, também, deixa eu fazer uma confidência. Me honra muito dizer que eu não participar pode ter alterado o resultado. Me sinto muito lisonjeado, mas não é tão assim. Eu poderia, no outro processo político, eu ajudei a campanha pessoalmente. Eu estava no governo, eu era membro do Comando Nacional do PSDB, e o Barbará e o Giriboni me pediram muitas vezes que ajudasse, e a gente ajudava. Nessa eleição, ele preferiu não ter essa ajuda. Você vai querer julgar, você pode julgar e condenar a partir do resultado, mas se tivesse vencido, quem é que estaria dizendo hoje, está vendo? Ele preteriu a força desse ou daquele e perdeu. Estariam dizendo, ele acertou. Da mesma maneira que fiz censuras como um analista, com relação, você me provocou com relação às posturas eleitorais. Eu procurei não entrar muito no âmago, mas a minha interpretação, o que eu consegui ver. Eu acho que houve uma perda partidária naquela intervenção. Mas o Barbará tinha colocado que ele até sairia do PSDB, iria para outro partido, e depois ele até voltaria, porque ele tinha apoio até do PT.
para a sua candidatura. E era uma grande frente de forças. O PSDB olhou o processo eleitoral. O Barbará, hoje, ele perdeu a eleição. Tem que lembrar disso. Quem ganhou a eleição foi o Fernando Rosa, que foi um dos interventores. O Barbará colocou uma relação pessoal com o governador. A relação pessoal, isso é uma coisa que está fora, às vezes, do processo político. Mas no processo político, valem as forças eleitorais. Não se iludam. Carlão vai chegar lá no PT e sem mandato, até já foi candidato, mas sem mandato, ele pode ser respeitado porque enfrentou o processo eleitoral, mas o poder de interferência é menor. É muito menor. E você tem que levar isso em consideração, que a relação pessoal, às vezes, ajuda mais para que você viabilize o processo. Eu fiz aqui uma colocação e repito, um gesto magnânimo, de grandeza, seria o prefeito Ricardo Barbará, antes de terminar o seu mandato, dar as mãos às novas forças e irem juntos pedir a segunda parte do projeto do Ricardo Barbará para o hospital. Olha, eu talvez não consiga. Há quanta coisa você tenta, quanta coisa você objetiva na sua vida, às vezes não consegue. Mas o importante é que você tenha uma postura. Eu recomendei isso publicamente, porque hoje, graças a essas ilações, essas coisas, um traz uma informação, outro traz, as pessoas acabam se distanciando pelas ilações. Mas eu fiz isso publicamente porque não tenho tido esse contato com o Ricardo Barbará. E lamento não ter com o Monteiro também, para informar ele que concordo com ele, quando alguém quiser se colocar, se postar candidato, tem direito, ele colocou isso e é verdade. Só que eu me coloquei sempre assim, se nós pudermos juntar forças, claro que com alguém que represente essa coalizão de forças, decência, com postura, a gente deve cerrar fileiras para que essa pessoa que tenha mais condições venha a representar a gente no cenário estadual e no cenário federal. E eu não descarto essas forças políticas, não. Eu acho que o Ricardo Barbará poderia muito bem, não é uma sugestão política só, é uma sugestão que vai fazer bem a ele, fazer uma empreitada agora, convocar todas as forças da cidade e dizer assim, no meu período final de governo vou fazer uma batalha grandiosa para deixar programado. O grande homem se conhece na derrota, você não na isso, vitória. Falou isso. É isso. Mário Covas falou também. É isso que eu ia perguntar para o Carlão. Um grande homem se conhece na derrota. O que você acha, Carlão, desse jornal que chegou aqui às mãos da TVI, o Lalo trouxe agora aí para mim, que eu acho que é um jornal que está falando um pouco assim, emocionado. Bom, eu sei que isso daqui é um processo que está na mão do juiz eleitoral de Tatuí, porque o juiz eleitoral local se declarou impedido, né? E vai ser julgado. Existe uma mínima possibilidade de que realmente seja verdade e vai ser julgado isso daqui. Se eu mostrar aos telespectadores, o jornal Cidade de Itapetininga, é um processo, né, eleitoral aí onde foi feita denúncia de compra de votos, não é isso? Não, esse jornal, o processo é público, né? Então o jornal se dá a liberdade de dizer, processo 23704, o jornal informa aqui que talvez o assessor do Borsato, assessor do Borsato também seria assessor do Ramalho, porque foi visto junto com testemunhas chaves aí do processo. Parece que existe uma fita, né, que está anexada aos autos. Uma fita anexada aos autos. Bom, para esclarecer nosso telespectador... Me dá uma permissão? Eu acho que eu não estou tão afeito a esse tema, mas acho que tem muita gente que não entendeu nada até agora. O que quer dizer isso, além daquele assunto de ontem, de que há um processo? É isso? Porque a manchete diz, assessor de Borsato... Se diz assessor de Ramalho. Então, traduzindo isso em miúdo, para meu conhecimento e provavelmente de milhares de pessoas que não estão no dia a dia dessa questão política, o que quer dizer Gostei isso? do milhares de pessoas, obrigado, viu? O que não quer dizer isso? Bom, é verdade. O que se trata é que há um processo de impugnação à candidatura do Roberto Ramalho, para explicar desde o comecinho, alegando que supostamente o senhor Alceu Nanini ou a empresa dele estaria doando sacos de cimento para um determinado eleitor, o que configuraria compra de voto.
né? Então, esse cidadão que supostamente teve seu voto comprado, foi num cartório público e fez uma escritura, se dizendo um eleitor que teve o seu voto comprado por saco de cimento. Os parentes desse cidadão, a vizinhança toda, foi prestar depoimento não só na delegacia, que é um lugar complicado, mas também no Ministério Público, afirmando que, na verdade, esse sujeito, ao fazer essa escritura, ele é que estaria sendo comprado por determinadas pessoas ligadas à campanha do atual prefeito. E que ele foi comprado, na verdade, para ter essa postura de eventual vendedor de voto, né? E no depoimento no fórum, esse cidadão aqui, o Renato Siqueira Quintas, que supostamente é assessor de Borsato, trabalhou na campanha do Ramalho e se disse assessor do Ramalho. Então a manchete faz uma correlação aí entre Borsato e Ramalho. Inclusive tem o Renato conduzindo essas testemunhas aí ao fórum. Para esclarecer aos telespectadores, essas testemunhas foram ao fórum e disseram ao promotor que estavam sendo ameaçadas pelo pessoal do Ricardo Barbará e não pelo pessoal do Roberto Ramalho. Eles foram de forma espontânea, né? Foram acompanhados e foram de forma espontânea, pelo que a gente sabe, pelo que está nos autos, né? E disseram exatamente isso. Disseram que as ameaças não vinham do Ramalho. E eles são livres para voltar no Ministério Público quantas vezes quiserem, retificar depoimentos, dizer quais são os tipos de ameaças que sofrem. E até agora, o que consta nos autos é ameaça por parte do Ricardo Barbará e não por parte do Ramalho. Me esclarece uma coisa, Fábio, já que eu não sei se corre em segredo de justiça. Não, o processo é público. Tanto é que o jornal está se referindo. Publicando. Né? Me esclarece uma coisa. A pessoa que disse que teria vendido o seu voto, não é? O que também é um crime. Ao ter as testemunhas confirmando que ele foi vender o seu voto, houve a consecução, houve a negociação mesmo no processo? Não há. Não há no processo. É só a alegação de um a alegação de um e as testemunhas dizendo o contrário, que ele foi falar aquilo não espontaneamente, mas foi remunerado em troca disso. Para fazer essa declaração, ele foi remunerado em R$ 2.500 ou R$ 3.000. Seria uma quantia que estava contraditória. Né? E é esse o processo que ontem vocês se referiam, o Carlão disse só tem uma coisa processo 23704, que o jornal Cidade de Itapetininga está deixando público e eu estou esclarecendo melhor o eleitor, né, acerca desse processo, que agora está na mão de Tatuí. E, para tornar o eleitor bem esclarecido, eu aproveito aí o ensejo e menciono aqui a sentença do processo 25304, movido pelo candidato eleito Roberto Ramalho Tavares, contra a Rádio Clube de Itapetininga Limitada, por onde foi decidido por sentença, da qual foi tomado ciência hoje, de que foi julgado parcialmente procedente para julgar a ação declarando irregular a divulgação da pesquisa eleitoral feita pela Rádio Clube de Itapetininga, confirmando a liminar inicialmente deferida. Esse processo foi pleiteado liminarmente que fossem retiradas do ar da Rádio Clube de Itapetininga algumas inserções dando conta de uma pesquisa que, no caso, estava irregular e foi retirado do ar. E que favorecia o candidato Ricardo Barbará. Essa pesquisa, na verdade, ela estava registrada em cartório, com Roberto Ramalho em primeiro lugar, e foi considerado irregular essa divulgação, foi considerado, inclusive, tendenciosa. Aí nós caímos na parcialidade do meio de comunicação, que o senhor disse. E então está confirmado por sentença, é recorrível, claro, toda sentença de primeiro grau é recorrível, mas já que os processos estão sendo, aos poucos, tornando-se públicos aí à população, o que é, inclusive, muito pertinente, a gente esclarece o eleitor mais uma vez aí de que a liminar foi concedida e foi mantido por sentença que a Rádio Clube Itapetininga estava irregular e, inclusive, está sendo determinado pelo juiz cópia integral do procedimento ao Ministério Público Eleitoral para averiguar a ocorrência de crime. Inclusive, na sentença, menciona que há indícios sérios e veementes da prática do crime previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. E que consequência tem? Aí
A consequência evidentemente é a cabe condenação recurso ainda. criminal. A condenação criminal. Não, caso o Ministério Público ofereça denúncia tal, o juiz aqui diz que o procedimento é limitado, há limites estreitos no procedimento e a pena ali prevista somente poderá ser aplicada em procedimento próprio a ser detonado pelo Ministério Público Eleitoral, já que o artigo 35 da Lei 9.504, né, mais o artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, falam tudo isso, tem que ter uma provocação do MP. Então o juiz não averigou aqui Posso a fazer questão criminal. uma ponderação? Deve. Eu não conheço bem a essência desse caso. Como disse a você, eu ouvi na entrevista do candidato eleito, Roberto Ramalho, um comentário sobre essa questão. Eu não tenho nem procuração, nem de um nem de outro para falar, mas eu acho que a Rádio Clube poderia dar as informações, quem sabe até um esclarecimento. O que você diz, que na Justiça estava registrada uma pesquisa, e a mesma pesquisa era apresentada com o resultado repetidas vezes com um número invertido ou errado, alguma razão tem que ter, não pode ser simplesmente uma campanha política. Deve ter alguma razão. Talvez curiosamente, a explicação venha trazer alguma luz para isso. E é uma coisa meio de foro íntimo. Por não acreditar que as coisas sejam assim, dessa maneira, eu acho que se houver a confirmação é uma coisa complicada. Mas pode ter um esclarecimento qualquer aí que acabe elucidando. Eu acho que da mesma maneira que eu me senti ontem atingido num principal e melhor patrimônio que tem, vim aqui e disse, seria bom com a presença da pessoa que falou, porque eu não gostaria, primeiro, de fazer nenhuma colocação sem fundamento. Eu gostaria de colocar para não ser leviano. Em segundo lugar, gostaria que houvesse a oportunidade para que aquilo que eu coloque seja confirmado, desmentido, seja retrucado, eu possa contraditar, possa ouvir uma posição contrária e a gente possa esclarecer. Eu acho que seria interessante. Essa é a imprensa que eu gostaria muito de ver acontecendo. Eu tenho uma pergunta da telespectadora Maria Elizabeth, do Centro. Maria, obrigado pela sua ligação. Senhor José Abrão, o Barbará já entregou as contas para os eleitos? Primeira pergunta. A Câmara também já entregou? Segunda pergunta. Aí a observação. Corre um boato que os vereadores do Barbará já estão se preparando para a oposição. Bom, a oposição é sempre muito interessante, né? Desde que ela seja uma oposição responsável. Oposição gratuita, ficar contra a pessoa, essas coisas não ajudam nada. Mas oposição é importante porque há a fiscalização, há o controle, há o julgamento, e a oposição responsável apoia também. Oposição em prol da população. Claro, vota também a favor quando a coisa é boa. Mas a primeira questão a prestação de contas do processo eleitoral ou a prestação de contas do exercício do mandato. Eu sei que parece que é com relação ao exercício do mandato. Então, para não haver dúvida, gostaria de, agradecendo a indagação, como agradeço a anterior, esclarecer o seguinte: há prazo na Justiça Eleitoral para a prestação das contas eleitorais. Muitos candidatos, estimulados pela campanha do TRE, já apresentaram os seus relatórios antes mesmo das eleições. O que me parece um pouco exagerado, porque você pode, dentro daquela estimativa que forneceu, gastar até a antivéspera. Depois você não pode mais, na véspera, já não pode mais fazer gestões com recurso para a campanha eleitoral. Mas dentro disso poderia apresentar, talvez, no primeiro dia subsequente, primeiro dia útil, mas eu tenho a impressão que os prazos terminaram e provavelmente, eu não sei porque eu não estava no comando do PSDB local e não estou agora, mas creio que as pessoas devam apresentar, porque a consequência é gravíssima. Com relação à prestação de contas da gestão, esse já tem um prazo maior. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que ele termina o mandato e aí, então, ele deixa o relatório pronto, que é apresentado, então, ao Tribunal de Contas. E talvez ela se referiu a uma prestação de contas que a nossa lei orgânica do município prevê.
que 30 dias antes da eleição... Ele tem que dar os fechamentos e as estimativas finais para poder deixar o relatório pronto. A bem da verdade, eu vou aproveitar que o Zé Abrão, uma das maiores lideranças do PSDB no estado de São Paulo. Não local. Mas no estado de São como Paulo e você no mesmo Brasil. colocou, local, Você tem eu prestígio, procurei evitar. Te agradeço. Henrique, consegue tudo mais. Zé Abrão, perdemos a segunda etapa do Hospital Regional e a FATEC? Não, olha, primeiro o negócio da FATEC, vou começar de trás para frente. Já me disseram, o Abrão tem que ir lá ver. Eu não acompanhei o processo da FATEC. A informação que recebi, acho que do Fábio aqui, é que havia sido feita uma promessa pelo secretário. O secretário Meirelles não é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa séria. O governador mandou aquele... É uma pessoa séria. Se ele prometeu, eu acho até que a gestão da Câmara é uma gestão, não é precipitada, é uma gestão oportuna. Colocações é que às vezes são precipitadas, são apaixonadas, mas tem que pedir as informações para complementar o processo. Com relação ao hospital, a segunda fase do hospital, olha, você pode falar qualquer coisa, o prefeito que perde a eleição, pode falar qualquer coisa, mas você não pode atribuir responsabilidade ao Ricardo Barbará, que não iria dizer que estava um processo em estudo se não estivesse. É claro que o governador não havia prometido a segunda parte do hospital. Não, eu nenhuma vez eu ouvi isso. Mas o governador ficou comprometido no processo eleitoral de que essa segunda parte virou uma questão de honra, não só do porque não existe meio hospital, meia gravidez. Exatamente, o projeto é um projeto completo. A verba, porque lá não se discutiu o projeto, discutiu a verba. Foi concedida a verba. Eu até acompanhei um pouco esse processo na primeira fase em que se discutiu, porque o Mário Covas tinha recebido uma comissão formada por cidadãos de Itapetininga que queriam uma solução para a questão da Santa Casa e ele, Mário Covas, sugeriu a ideia de fazer um negócio novo, tentar montar uma solução técnica. O deputado Panunzio teve participação nesse participação, processo? Muito. Sorocaba? Teve participação e convocado pelo Barbará. Teve uma participação e depois o Panunzio estava no processo em que ele era membro da executiva estadual, onde ele agora é presidente. Ora, Panunzio está envolvido no processo por causa da questão eleitoral. O governador está, mas mais do que os dois, o cidadão Ricardo Barbará. Olha, eu ontem disse, para mim, discutir essa questão, na verdade, não é um aborrecimento, é uma oportunidade, porque há outras pessoas que podem colocar coisas por falta de conhecimento, e aí fiz uma colocação que você ouviu fazendo parte dela aqui. O sujeito que deu tiro no Papa, ou que matou o John Lennon, essas pessoas foram formando um processo esquizofrênico na cabeça, a partir de uma ilação aqui, uma indicação meio suspeita ali, elas vão formando. Tem sujeito que acha que o fulano de tal é meu inimigo, vai me matar. Eu tive um episódio uma vez, o Roberto Carlos estava saindo da TV Record, e aí eu estava na TV Record e precisamos chamar a polícia porque um sujeito queria matá-lo. Mas sabe que esse sujeito que queria matá-lo? Ele estava com um carro cheio da história do Roberto Carlos, todos os discos do Roberto Carlos. Ele era apaixonado pelo Roberto Carlos. Aí alguém disse que o Roberto Carlos ia largar da esposa, o filho dele, que tinha um problema de vista, estava abandonado. Uma conversa de doido, de esquina. O sujeito foi lá, apaixonado, queria que ele corrigisse isso e extrapolou. Então, da conversa que você vai colocando, vai formando um juízo e cria um processo de formação de um juízo inadequado. Mas eu digo, a oportunidade de esclarecer essas coisas, às vezes é mais importante do que você ficar magoado. Eu acho que se o prefeito Ricardo Barbará não ganhou a eleição, porque o eleitor livremente escolheu o seu candidato e impôs a sua vontade, e é ela que vale, e não é ela que vale para os que votaram, vale para todos, inclusive para o prefeito que foi candidato, para o vice-prefeito, para todas as pessoas que de alguma maneira participaram do processo. Eu acho que é uma enorme oportunidade de não abandonar a bandeira, nenhuma das duas bandeiras, e ainda neste momento o prefeito atual encabeçara o PSDB faria isso? Eu me ofereci pessoalmente aqui, agora estou vendo que você não assistiu mesmo a entrevista, eu disse, me convoque, eu vou pessoalmente ao governador, tenho certeza que ele nos atenderá, mas precisa, neste momento, da mesma maneira que o governador, que o PSDB respeitou a liderança política no exercício do mandato, que
era, naquele momento, o prefeito Ricardo Barbará, respeitará agora. Ele pede uma audiência e convoca, convida o prefeito eleito, convoca os seus correligionários de partido, convoca os vereadores que são liderados por ele e forma uma comitiva e vai ao governador. Diz: governador, eu me comprometi demais com esse assunto. Eu disse que comigo existiria, eu sabia que era possível, portanto acreditava na ideia, estou aqui para defender e acho que o senhor me daria o maior presente, me compensaria o processo eleitoral que eu não ganhei, concedendo a Itapetininga no meu mandato aquilo que eu disse. Seria que era possível. magnânimo. Não seria bom? E acho que para ele também seria bom, faria bem, porque perder uma eleição, a gente aprende muito. O Mário Covas dizia assim: a gente aprende mais quando perde do que quando ganha. Mas você também se conforta por dar algum passo além daquele que você daria se simplesmente encarasse como uma derrota. Eu acho que seria uma grande missão. Não acabou o mandato. O prefeito atual chama-se Ricardo Barbará. Acho que deveriam fazer algum processo de transição política, que foi muito proveitoso. Posso dar o testemunho de como foi importante. Eu vejo que às vezes criticam as taxas de juros, que no final do governo Fernando Henrique foram colocadas, mas foi questão decidida pela equipe de transição dos dois governos, porque havia um risco para o Brasil, porque havia uma dúvida como é que o Lula ia tratar essa questão. Depois tratou a questão com responsabilidade, acabou a dúvida, foi abaixando o juro. A transição é importante não para os governos, o que sai e o que entra, mas é importante para o país, para a cidade, para o Estado. E no caso, eu acho que a transição é importante. Acho que a batalha continua, não é uma batalha, senão ela vai ser só uma batalha eleitoral. A batalha de buscar essas conquistas, daquilo que o prefeito atual achava que ser reeleito traria, eu acho que deve continuar sendo uma batalha, com uma demonstração, mais do que uma demonstração, com uma manifestação do seu amor à cidade, ao qual eu tenho confiança, não duvido que exista, e que ele poderia perfeitamente trazer para o seu consolo a manifestação do governo do Estado de entregar aquilo que ele achava que era viável, que ele acreditava e que pode ser... A FATEC também, Abrão? Eu acho que a FATEC e o hospital. Os dois dá para conseguir? Ora, não estava prometido? Porque acabou a eleição, a promessa... Tese... Mas esse é o erro da política. Não pode ser apenas bandeira eleitoral, tem que ser uma bandeira daquilo que você acredita. Se acredita, tem que continuar lutando. Nesse sentido, e nessa postura, e dessa maneira, pode me botar dentro dos processos, que eu estou pronto para ir lutar junto e tal. Agora, se eu vou desagradar o processo eleitoral, aí é outra história. Eu vou pedir para o senhor deixar o Vinícius dar uma arrumadinha aí no microfone, que o Lalo... Aqui o programa é ao vivo, sim, é na caruda mesmo, e eu vou ler uma pergunta. Vinícius, pode passar? Passou. E eu vou ler uma pergunta aqui da dona Diva Alves, lá da 4L. Dona Diva, obrigado pela sua ligação, obrigado pela participação. Bom, ela diz que respeita o José Abrão e agradece os empregos gerados. E pergunta: o senhor pretende se candidatar a prefeito? E aí o Fábio Saco, do Centro, complementa também com uma pergunta sua. O senhor pretende se candidatar a deputado federal? Bom, eu primeiro quero agradecer muito a colocação da dona Diva e agradecer as demais colocações. Eu tenho recebido manifestações de muito carinho. Ser prefeito de uma cidade é uma grande honra para qualquer cidadão. É uma grande honra. O que você tem que questionar é quanto você mais pode contribuir do que você está contribuindo se tiver o cargo. Não as pessoas dizerem você tem que ser ou não tem que ser. Você tem que fazer primeiro esse julgamento. Eu, quando estudei na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, eu tinha uma professora que era membro da tribo Sioux. O nome dela é Tuilá. Hoje vi que tem uns livros da Tuilá no Brasil já traduzidos. A Tuilá diz assim: todo dia que você acordar e quiser ter um bom dia, pergunte quanto você pode contribuir para diminuir a confusão do mundo, melhorar a vida das pessoas. Você tem que fazer essa pergunta também no campo da política. Você não pode ser candidato por profissão e nem político por profissão. Não há essa profissão. Tem gente que faz disso uma profissão, mas não há essa profissão. Então, naquele momento em que eu fui candidato, havia um cenário em que era importante uma candidatura boa para a prefeitura,
houve uma coalizão de forças, havia uma postura com relação à candidatura estadual, que naquele momento foi assumida pelo Celso Prado, e havia a oportunidade de uma candidatura federal, que na lista dos nomes que foram colocados, os 9 nomes que eu disse, primeiro consulte todos esses 9, antes de eu responder. E todos tinham uma razão para não ser. Algumas razões, assim, de mera justificativa, eu ajudo. Outros dizendo, olha, não é compatível com a minha atividade. Outros dizem, eu não sei fazer, eu não gosto de política, passo mal, isso faz mal para a minha vida. A minha família não aceita. Foram diversos itens. No fim, quando eu me candidatei, eu tive a felicidade de ter um enorme apoio, uma campanha pequena, mas um enorme apoio da cidade e da região, que é essencial, como foi dito ontem aqui. Portanto, no momento adequado, vai se verificar se é bom ter a candidatura A, B, C, D, o que é melhor para a cidade e para a região. O que eu não quero é que me descarte por interesse de partido, por interesse particular, por interesse privado, por ilação, por insinuações. Não descarte, porque ao descartar, você descategoriza o processo político, tira o aspecto democrático do processo e torna fraco o processo. Porque quando você diz, todos que têm condição de fazer um bom trabalho, como vocês colocaram ontem, que eu fiz um bom trabalho, estão no rol, eles têm que ter o bom senso de ajudar a dizer, nesse momento não, ou nesse momento a melhor opção é essa, e todos ajudarem, porque se você impede que alguém possa ser, quando o outro se candidatar, ele não ajuda. Você tem que permitir a todos e fazer o que aconteceu na eleição passada. Você comentou que o Giriboni é sempre vice. O Giriboni e o Barbará eram os 2 candidatos do PSDB que iriam para um conflito na convenção. E não sei o que poderia acontecer. Os 2 se compuseram da seguinte maneira: vamos estabelecer uma data e vamos fazer um trabalho eleitoral e vamos ver quem convence melhor o eleitor. Faz-se uma pesquisa no dia, o que tiver mais votos, numa diferença de 10 para cima ou 8 para cima, é o candidato a prefeito. O segundo é porque o eleitor está propenso a querer esse outro como vice. E automaticamente, para que a cidade já tenha um caminho direcionado para uma representação estadual, o vice já é candidato a deputado estadual. Foi assim que foi a candidatura. O Giriboni não foi preterido. O eleitor disse naquele momento, bem próximo da convenção, faltava uma semana, ele disse que teria mais interesse em votar no Barbará para prefeito. Foi por isso que ele ficou vice. Então pode ser antever uma dobradinha, Zé Abrão, federal, Giriboni estadual? Olha, pode se antever tudo, você não vai ser candidato a ministro agora, tudo é possível. Eu estou dizendo, eu não quero eliminar essa possibilidade, não por minha causa, mas por causa do processo da cidade e da região. Eu não posso te diminuir, porque senão diminuo os cidadãos da minha cidade. Verdade. Eu não posso diminuir a minha cidade, senão eu diminuo as potencialidades da minha região. Eu não posso negar então pode vir a ser prefeito ou deputado. Tudo depende do desenrolar das coisas. Meu título, meu domicílio eleitoral há 22 anos é aqui. Portanto, eu tenho que ter esse direito de ser candidato. Se eu sentir que as pessoas, elas precisam disso, e isso pode representar a solução dos problemas da vida das pessoas e da região, e não tiver outras opções, posso ser. Mas se tiver outra opção, essa opção, ela, como eles colocaram ontem, pode ser que tenha uma opção que surja. Mas o senhor tem vontade? O senhor tem vontade de olha, ser posso ser sincero para você? Deputado? Pode ser sincero para você? Pode. Eu não meço isso pela vontade. Você não pode ser candidato de si próprio. Ah, não. Você tem que ser candidato. Vai. Ô, José Abrão, vamos discutir. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu, por exemplo, me honraria muito se eu fosse candidato a prefeito, se eu fosse candidato a deputado. O que eu tenho que medir é se o resultado disso... você fala assim, vou invadir Nova York. E se eu ganhar a guerra? O que eu vou fazer com aquilo? Você tem que perguntar quais são as opções que nós temos. Olha, você pode não acreditar. Mas no dia que você for franciscano, você vai dizer assim, entendi. E eu espero que não demore. Eu acho que é uma pergunta tão simples, tão fácil dizer eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Eu, por exemplo, estou morrendo de vontade de almoçar logo. Eu também. Eu estou com muita vontade de almoçar agora, mas é uma vontade. Eu tenho vontade de ser prefeito? Eu, por exemplo, Fábio Sacco, não tenho. O senhor tem? Eu respeito a sua Carlão, opinião. você tem vontade de ser prefeito?
Oi. Tem vontade de ser prefeito de Itapetininga? Claro. E o senhor? O senhor tem? Não, a vontade assim, dessa maneira que você colocou, não. Não? Não é essa maneira. É assim, se eu for a solução para aquilo que eu acredito, eu tenho vontade. Agora, eu ser prefeito porque isso me daria honraria tal, honraria maior do que ser prefeito numa cidade não existe. E eu não quero essa honraria à toa, porque chega na outra eleição... É a vontade de dar a sua contribuição. Então, mas veja bem, se eu puder fazer a contribuição para a cidade, tenho vontade. Por quê? Quando chegar outra eleição e houver a oportunidade de me recandidatar, as pessoas vão dizer assim, você vai ser de novo o nosso prefeito. Esse é o maior prêmio que alguém pode receber. Posso fazer uma ilação, Zé Abrão? Pode. Você não gosta muito de ilações. Mas eu, pelo que conheço da história do Zé Abrão, ele é um homem mais ligado, embora já tenha atuado no executivo, como ministro, ou como chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique, ele gosta muito mais de estar, vamos dizer, nos grandes debates, assim, tipo Câmara dos Deputados, Senado. A impressão que eu tenho, pelo conhecimento, posso estar equivocado, mas eu acredito que o Zé Abrão, pela história de vida dele, é um homem que gosta desse mais e está mais preparado no nível desse. Eu respeito a sua uma ilação, mas a razão Zé de eu não ter me colocado na postura da prefeitura era uma razão que eu coloquei francamente. Eu achava que naquele momento eu era um jornalista no exercício da minha função, proprietário de rádio, mais do que proprietário, era dirigente de rádio. E ali, uma candidatura, é preciso entender, na minha avaliação, tipo essa avaliação dessa professora Tuilá, na minha avaliação, eu iria falsear o processo. Eu iria tirar o balanço do processo. As pessoas iam escolher, mesmo que eu não usasse o rádio, mesmo que não usasse, as pessoas poderiam fazer ilações dizendo que estava sendo por causa do rádio. Eu acho que no momento em que eu entrei na política, eu larguei completamente a minha participação na comunicação. Por quê? Para poder ser uma disputa absolutamente democrática. No dia que eu achar que, sendo candidato a prefeito, a deputado, a qualquer posição eleitoral, e isso vai ajudar, eu vou deixar das minhas atividades privadas, vou deixar da minha atividade de comunicação e vou me fazer isso, que é o que aconteceu comigo durante o período que no governo. No contexto. Então, você também ouviu parcialmente a coisa. Que eu não mostro. Você ouviu parcialmente o negócio do Tardelli, que você colocou fora do ar aqui. Eu achei a administração do Tardelli, a primeira administração, a melhor das últimas administrações que nós tivemos. A segunda foi pior do que a primeira do Barbará. Mas eu achei, não quer dizer que foi. Era minha, eu estava como ele teve a Câmara, teve muito problema, o grupo dividiu. Olha, ele mesmo tinha uma postura de ter essa visão mais global da coisa, e as pessoas embarcaram. Depois, quando o Barbará fez a cisão com o Tardelli, eu senti que houve uma postura de defender posições. E aí foi perdendo o apoio, a força política. Eu reconheço capacidade no Barbará, no Tardelli. Foram gestões que politicamente elas cometeram erros, mas administrativamente eu vi muita coisa positiva. Quem vai chegar aqui e fazer uma negação dessa? O que eu disse é que o Tardelli, na primeira gestão, ele ganhou a eleição porque ele dizia: não sou político, eu quero a ajuda de todos. Na segunda, mesmo que ele não tivesse dito, passou a ideia de que ele era um político sectário, tinha seu grupo, então passou essa ideia para o eleitor. Da mesma maneira que passou a ideia para o eleitor de que o Barbará fica no gabinete, é fechado, é ausente, não vai e tal. Pode ser verdade, pode não ser verdade, mas a postura da pessoa passou essa informação. Pegou uma onda. E na campanha não tirou essa imagem. É verdade. A ideia que você coloca, o governador é amigo do prefeito, num nível de relacionamento, eu fui colega parlamentar do governador. Num nível, isso ajuda no prestígio e ajuda nas conquistas. Mas a extrapolação disso pode trazer um prejuízo perigoso, que eu acho que pode ter acontecido. Então, não dá para ficar falando da administração de alguém em duas palavras. Na verdade, ele deixou o governador com uma espada no pescoço. Vocês não vão cuspir na mão do governador. Agora tem que sair esse hospital e tem que sair a FATEC, questão de honra para o PSDB. Agora, veja, Carlão, veja,
Um problema é um problema se você não vê mais nada. Mas se você encontrar nele oportunidades, ele passa a ser uma oportunidade. Isto pode ser uma grande oportunidade. Por pelo menos 2 meses aí, junta todas as correntes, vencidos e vencedores. Vamos lá. E vamos dizer, olha, a bandeira foi defendida, essa é uma bandeira que o governador, mesmo que não tenha assumido isso, ficou comprometido eleitoralmente. O governador assumiu até na televisão, na propaganda eleitoral, a segunda etapa do hospital regional. Vamos fazer. Eu não vi, assumiu, eu não vi isso, a propaganda eleitoral. Mas se falou. Se falou endossar essa frase. Não, ele assumiu a segunda etapa do hospital regional. Carlão, se você viu isso, é só pegar a fita. A propaganda eleitoral do Barbará. E fazer disso uma bandeira. Olha, você pega isso, olha, você gosta de grandes embates? Olha um embate bonito aí. Você tem uma fita. Eu estou desafiando o Carlão a me trazer, vou divulgar, me trazer a fita, onde o governador se lança, dá tanto assim a cara para bater, porque eu acho que ele não fez isso. Eu acho que ele pediu o voto para o Barbará, tudo. Mas eu duvido que ele tenha endossado essa informação de que estaria vinculada à segunda fase. Eu ouvi da primeira fase, ele falando que construiu junto, a imagem dele com o deputado Panunzio, com o prefeito Barbará. Portanto, o envolvimento eleitoral talvez não seja um problema, seja uma oportunidade de tentar apanhar o novo prefeito e dizer, olha, eu falei isso na campanha porque eu acreditava como acredito. E, portanto, eu tenho um tempo ainda e gostaria de reivindicar que assinasse dentro do meu governo o compromisso do recurso para começar essa outra obra e para confirmar a FATEC. O Alckmin receberia o Ramalho? Olha, eu duvido que o Alckmin não recebesse. Eu duvido. Eu não posso responder por ele. Eu duvido também. Veja, se... Eu disse naquele dia e repito agora, você vai entender. Eu disse, se o prefeito que pediu a reeleição escolheu as forças políticas do seu partido com as quais ele gostaria de contar, mais adequado ainda que hoje, para ir falar qualquer coisa do município com o governador, é imprescindível a presença do prefeito atual. E seria um belíssimo gesto. Eu acho que está no coração do prefeito Ricardo Barbará a possibilidade de fazer isso. Não são 2 bandeiras que passaram a ter um peso político. Aqui o Fábio disse, até influiu no resultado eleitoral. Ora, isso comprometeu não só o candidato, mas o sonho de uma pessoa. O senhor não intermediaria isso? Eu me coloquei aqui publicamente à disposição para acompanhar. E se, olha, você mesmo disse que o prefeito Ricardo é amigo do governador. Mas se ele quiser, eu peço audiência. Eu peço. Se o prefeito disser, eu quero a audiência para levar uma comitiva, eu estou à disposição para pedir, para acompanhar. Agora, eu não cometerei a ousadia, o erro que não cometi de me oferecer a entrar num processo em que tem um líder político com o exercício do mandato, que foi o que aconteceu no processo eleitoral. Vamos encerrar o programa? Eu queria agradecer ao Francisco. Deus, porque você está com fome. Estou com fome. O Francisco Nunes, obrigado pela sua pergunta. A pergunta para o José Abrão já foi respondida, né? Porque eu fiz no momento que você ligava e acabou chegando às minhas mãos, já estava feita. A pergunta era se o senhor seria candidato a deputado. E ele faz uma pergunta. Se o Francisco quiser, eu ligo no telefone dele, até repito tudo, porque é uma explicação que eu me alongaria, você vai ficar com mais fome, mas eu aproveito para agradecer muito. Exato, mas para os outros seria repetição. Agradeço muito as perguntas, todas elas muito honrosas, e aos comentários que eu vi aqui hoje, de forma a gratificar a vida de qualquer um. José Abrão, mas eu tenho uma pergunta para você. Você ainda me deve um pouco, mas tá bom. Uma pergunta para o Carlão. Carlão, você não acha que o PT foi um dos grandes perdedores nas eleições de Itapetininga? É o Francisco Nunes, mais uma vez. Itapetininga foi, sim. Evidentemente que foi. Houve um erro de avaliação, houve erro na campanha, houve erro de candidato, uma sequência de erros, e eu me postei como o Zé Abrão nessa eleição. O Zé Abrão também ficou como jornalista imparcial, não participou do processo. Eu também tentei interferir no processo dentro do PT, mas como eu era minoria, aceitei democraticamente, publicamente fiz a defesa do que o partido queria, em off a postura era outra. Todas as vezes que fui convidado para vir aqui à televisão, tive uma postura imparcial, mas quando era necessário falava eticamente como petista, não fiz como
determinadas pessoas aí que foram de um partido, que foram prestar depoimento para outros, isso eu acho muito horrível, eu não faria. Mas então, faça a colocação. o PT foi um grande perdedor, porque infelizmente a campanha foi conduzida de forma equivocada, eu acho. O PT acabou sendo coadjuvante do PMDB. Mas fale o que você queria Na televisão. Do Zé Abrão, antes que você termine, que eu sei que você está morrendo de fome, eu queria saber se o Zé Abrão está bom, de bom tamanho, se for esclarecer todas as dúvidas, se aquele calor inicial de ontem, de hoje já passou, e se ele tiver algum problema, alguma dúvida, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu posso falar agora, mas não me calo nunca, porque é o seguinte... Não, eu vou explicar. Eu preferia... Uma das condições de eu vir para esclarecer aquilo que eu queria falar na sua frente. Porque a censura que fiz é que você não pesquisou antes. Você falou, pô, eu não sabia. Então não falasse, pesquisasse. Porque se for como jornalista, você errou porque você não se informou. Se foi como um cidadão, você deveria dizer, acho, penso... E ficou aquela ideia no ar. Hoje eu coloquei... Você considerasse grave o fato de eu falar que eu não sei se o Zé Abrão mora em Itapetininga. Isso não é grave. Não, você falou Zé que eu Abrão. não morava. Mas não é grave isso? Sei, é grave. Sua família está aqui, suas empresas estão aqui, você pode estar residindo temporariamente em Brasília, em São Paulo, no Recife. Se você ama realmente a sua cidade, se você ama, você vai achar que é grave. Se você não ama, você vai achar que não é grave. Eu fiz as censuras todas que eu deveria fazer a você, com maior lealdade, franqueza, fiz as colocações que queria fazer a você, escutei você. Ontem você falou coisas que eu tinha que agradecer a você. Elogiei só. Claro. Tanto que eu estranhei quando o telefone tocou aí, meio bravo. Então, mas as colocações que você fez... Meio não, muito. As insinuações que vieram depois. Que inventaram, né? Não, que você colocou com relação a cargos públicos, etc. As pessoas... Olha, eu contei a você aqui a Alguns do PSDB são, sim, carreiristas, José Abrão. Eu como sou. no PT também. Eu não, sou. Você não, tanto Pronto, que eu nunca falei. É isso que eu perguntei tanto a você. Eu não falei então, isso. Eu não falei o José Abrão. Mas a forma com que ficou dava essa impressão. Então, eu vim, questionei as suas posições, ouvi você, você colocou, esclareceu aquilo que você pensa. Não há guerra com isso. Nós somos companheiros de esquerda de 30 anos, José Abrão. Agora nós vamos a cisão. É oportunidade. O Monteiro nem veio. Posso encerrar, gente? O Monteiro conhece bastante a minha vida. Ele gosta eu conheço muito bastante de você. a vida dele. O único reparo ao Monteiro é porque ele tomou cuidado de dizer, não tenho conversado com o Zé Abrão, não sei, mas talvez seja o momento de outro. Ele deu a opinião dele, mas o Monteiro é um sujeito que sonha com essa ideia. Ele não foi o primeiro a sonhar. O primeiro chama-se Eurico Aires Martins, que sonhou e colocou em prática. Ele ousou que nós tínhamos que arrebanhar forças regionais e fazer com que a gente tivesse essas representações. Vocês não sabem como seria importante ter essas representações se não trabalharem em prol disso. Se trabalharem é porque sabem da importância disso. Antes de você encerrar, eu preciso fazer um agradecimento às pessoas que me procuraram e talvez, se eu levasse para o lado da paixão, teria ficado só aborrecido, entristecido. No entanto, eu liguei e disse, olha, eu não vou emitir nenhum conceito, que estou fora, não estou assistindo. Me diga qual horário que passa à noite, e eu vou assistir à noite, e amanhã eu vou esclareço. Eu gostaria de que o meu esclarecimento fosse já na presença do Carlão, porque se alguma coisa ele tiver que colocar, ele coloca. Ou ele esclarece, ou ele reafirma alguma posição que ficou duvidosa, e a gente discute lá. E vai até o fim dessa discussão, até que se esclareça. Eu não tenho nenhuma razão adicional, a não ser uma homenagem à minha família, à minha filha, às pessoas que me querem bem. E ao filho também, que é meu amigo, vai esquecer do Zezinho? Não, a minha família. Depois o senhor falou minha filha. Minha filha ontem telefonou aqui e ficou tremendamente magoada, porque ela entendeu, como muita gente entendeu, e quero agradecer às pessoas que me procuraram, não com a intenção de botar lenha nessa fogueira, mas com a intenção de prestar uma solidariedade. E se eu deixo transformar a solidariedade em lenha na fogueira, a gente se torna inimigos. Eu, em particular, disse a você, eu senti que algumas horas você ali não falou, porque eu tenho visto você.
E a sua franqueza, o brilho da sua participação está na sua sinceridade, você coloca. E eu senti uns 2 momentos você travou um pouco, por Pode alguma me razão. dizer, não, agora é comigo o negócio, vamos lá. Um deles foi Qual esse do é? Maluf. Você colocou uma tese em que ela se fechava com relação a isso, porque tinha uma lógica, premissa e conclusão, e você fez brilhantemente hoje, falou, eu ia colocar ontem, eu realmente não percebi. Não, eu só percebi em casa. Eu não falei aqui porque não me veio na cabeça Isso, aqui. mas Se me viesse na cabeça você aqui, teria eu falado, falava. mas eu não falei que você não senti- deu oportunidade de eu falar a respeito do assunto, porque o Gilberto Kassab, que é o secretário de planejamento do PITA, se o Serra for eleito, é o prefeito de São Paulo, porque o Serra vai para governador ou presidente. Não, mas a tese é não o era. PITA voltando. Não, você não é estava. essa que era a Você não questão. estava colocando isso. Você estava Gilberto colocando. Kassab. Eu vou refrescar a sua memória. Ai, meu Você Deus. estava colocando a questão local de Itapetininga com relação às coligações que elegeram o Roberto Ramalho. Você elogiou o Roberto e até criticou as pessoas que faziam parte do grupo sim. que apoiou. Mas aí você disse, mas é normal essa composição, tem tanta secretaria. Ele fez isso porque eu falei o Quando- seguinte, com base em que você me diz que Borsato faz parte? Porque o Borsato é filiado ao PFL e o Tentou levar o PFL... Não, peraí. Você falou corretamente, tecnicamente ele apoiou Tecnicamente o ele Barbará. apoiou o Barbará. Eu queria Como um eu, indício... tecnicamente, que levou- apoiei o Barbará. Sim, eu queria um indício do Carlão de que o Borsato apoiou o Ramalho. Ele ainda não me deu. Eu vou dar, quer? Quero. Telespectadores, câmera, close, please. Cadê? Tá lá, vamos lá. Nós fizemos várias reuniões na Alcred dessa frente que elegeria o Roberto Ramalho prefeito. O senhor Então você Reni não apoiou o Borsato Marcos Cunha esteve agora? Você não sentado. apoiou o Marcos Cunha? Quando o PT também estava conversando nessa frente na Alcred, que é ali atrás do antigo Arsote. Nessa reunião, o senhor Reni Borsato, o senhor Eduardo Tsukamoto e tantos outros, assim como o PT também, estava participando para decidir, discutir chapa, vereador, finança, gasolina e tudo mais. Então, eu afirmo, o Reni Borsato tentou levar o PFL para apoiar o senhor Ramalho. E eu O afirmo, Iranzinho tentou o veio PT. ao O PT estava programa, junto. O Iranzinho veio ao programa e falou: o PFL não vai. Cláudio Lembo, vice-governador do estado de São Paulo, do senhor Alckmin, determinou que o PFL acompanhe o PSDB Itapetininga. Eu estou afirmando, Então eu vou Fábio, te dizer, sem o paixão. Borsato, eu vou te afirmar, igual você está afirmando. Qual o problema do O Reni Borsato Borsato ajudou, apoiar o o Ramalho? Borsato apoiou o Marcos Cunha. Pronto. Se a tua base é essa, você tá estavam brincando, as duas né, linhas. Fábio? Você fala com paixão, Mas as duas não linhas. Não, não estou pode, falando com Fábio. paixão, eu estou usando, eu Aí tô você sendo coerente. desinforma o telespectador. Mas como é que eu tô desinformando o Você tá brincando telespectador? de jornalismo aí, né? Ué, Aí- você que está brincando de Você não jornalismo, eu te sério, pedi um não dado. sério. Me dá um Eu te dado. dei o dado. Então eu vou te dar um dado que pode ter levado para o PT. Você não estava lá em nenhuma reunião, que você E daí não é político. você estava e está confirmando que Marcos Cunha estava junto. O PT ia fazer parte de uma frente junto com o Não Ramalho fez, e não fez. se lançou O PT sozinho. ofereceram ao PT Isso é a base. vice Zabrão, isso é base para dizer que Borsato apoiou o Ramalho? É base, Isso é base. é Porque base, antes de é se base, firmar a é candidatura, base. ele foi numa convenção É de base. dois candidatos. É que base. saíram cada um para um canto. É Isso é base. é Me base, diga. é base. É base. Então, mas a minha conclusão era a seguinte: seguindo o raciocínio, a premissa defendida pelo Carlão, o Maluf será secretário Será. do governo da Marta Eu se também acho. ela viesse a ganhar a É, eleição. né? Porque isso é política, segundo ele, né? Porque ele diz que a composição política é natural e o apoio. Não se tratava de vice O aqui. vice da aqui Marta é não Nanini. é o Maluf, Aqui o é vice Nanini. do Serra, Mas que aqui, sabe, aqui é Abrão. o Nanini, não é o Não, Borsato. mas qual o problema do Reni Borsato ter apoiado o Ramalho? Você disse que a composição Qual é o natural. problema? Não É. há problema nenhum. Como Então- não será problema nenhum na sua tese, se a sua tese for verdadeira, que o Maluf venha a ser O voto secretário dos da Marta. malufistas nos interessa, Carlão, sim, Carlão. senhor, mas nós não demos a vice-prefeitura ao Mas Maluf, você não como o pode- Serra deu ao Gilberto Você Kassab. não pode comer batata Ah, e sim ô de Zé, gosto de laranja, ô Zé, rapaz. Viu? Premissa eu é premissa. eu continuo Não há desafiando problema o nenhum. Carlão a me trazer trazer. uma prova Eu vou de que o trazer o Borsato Reni apoiou o Borsato. Ramalho. Já saiu o duas Reni pro Carlão, né? Borsato. É. A promessa do governador A seria promessa ótimo do governador é um desafio seria ótimo lançado que aqui para existisse. você, Carlão. E a- agora mais uma. Eu quero que você me traga o apoio do Borsato ao Ramalho. Eu quero que você me traga, porque falar que ele participou numa convenção em que até o PT estava, quer dizer, pré-eleitoral, para mim não é prova. O que você Eu tem quero contra o indício. Reni Borsato? Nada.
Por que ele não pode apoiar o Ramalho? Não, mas quem é que está dizendo que não pode? Eu só Você quero uma não prova. quer aceitar Eu a não quero evidência. aceitar. Não, eu só estou exigindo de você uma posição mais coerente. Eu estou falando minha palavra, Fábio, eu não venho na televisão aqui, que tem milhares de telespectadores assistindo, para falar uma besteira ou falar uma mentira. O Reni Borsato estava sentado do meu lado, estava eu, Eduardo Sucamoto e Reni Borsato. Não, o Crede assistindo o senhor Roberto Ramalho e outros mais, né, falando sobre a frente, que o PT não concordou em participar Tudo dessa bem. frente. Aí o PT foi para uma vertente, o PMDB para outra. O Borsato apoiou alguém, ou o PMDB, ou o PT, ou qualquer Apoiou um dos o Ramalho. quatro. Apoiou o Ramalho. Com base em que você está dizendo na televisão para milhares de pessoas essa frase? Com base em quê? Porque ele estava em todas as reuniões e declarou publicamente que apoiaria o Ramalho lá na Ucred. Em quais reuniões ele estava presente? Nas reuniões depois de lançada a candidatura? Não, quando ainda se discutia quem seria o vice, Ué, mas quando que não ainda era se o discutia, Nanini. mas quando você ainda se discutia quem seria Fábio. o vice, não estava lançada a candidatura, Fábio, Carlão? o pior cego é o que não quer ver. Então tá bom. Você então não vai tá enxergar bom. O nunca, pior me cego é desculpe. aquele que não quer ver. Tá aí, ó, lançado o desafio. Eu tô lançando o desafio aqui ao vivo, em público. Primeiro, que o governador condicionou a segunda fase do Hospital Regional, da voz dele, condicionou a eleição de Ricardo Barbará. E segundo, eu desafio o Carlão a me provar que o Epa, Borsato, não depois coloca da eleição... palavras na minha boca, Fábio. Eu não falei que condicionou ao fato da eleição do Barbará. Prometeu, Ele prometeu a segunda etapa do Hospital e será Regional. suficiente, eu acho que seria importante. Tá bom. E eu estou dizendo que se acontecer isso, eu estou à disposição para ir. Mas se não tiver isso, eu acho que ainda assim seria muito interessante que as coalizões eleitorais se transformem em coalizão de força da cidade e da região e se faça durante esse período final de governo uma gestão no governo do Estado para a confirmação da FATEC e a conquista, através do documento, regional. da segunda fase do hospital. Nós queremos Para que ele os dois. seja regional. Queremos Senão os ele dois, não o será. Hospital Regional e a FATEC, sim senhor. Queremos, não. Independente Mas do prefeito. não é- Falou, tem que cumprir. Exatamente. Tem Não, eu acho que conversa. está no exercício nada mais justo. E eu tenho certeza que se foi uma coisa colocada do sonho, da intenção de fazer, o argumento na eleição servirá para trazer essas conquistas para Itapetininga, que servem também para ajudar a região. Zé Abrão, vamos ficar de bem? Não é nem de bem nem de mal. Você me julga, eu te julgo, e a gente continua como a gente estava. A gente Você não quer ficar de bem? Eu não quero ficar de mal. Já é um bom passo para frente. E a gente constrói assim, todos os dias, vigilantes, o amor, a estima, o carinho. E eu tenho certeza que nós vamos ficar legal. Mas isso é uma construção que temos que fazer continuamente. Não é um dia... Eu não tenho que ontem matar as concepções que tinha a seu respeito e nem matar a minha visão de ontem apenas com a nossa conversa. Nós vamos continuar nos conquistando sempre. Tá, e aí ok? nós seremos grandes. Eu vou encerrar, então agradeço Por enquanto somos pequenos. Agradeço a participação dos dois. Está lançado o desafio para o Carlão, só para o telespectador entender o porquê de lançado o desafio. Não é paixão nada, é que Roberto Ramalho, no debate da TV Tem, ele informou que não haviam grupos poderosos apoiando ele, que aquilo não passava de um ataque do adversário. E veio aqui na televisão e falou a mesma coisa no programa das eleições de 2004. Então por isso que está lançado o desafio, porque se Roberto Ramalho tem uma informação e Carlão tem outra, eu vou ficar lisonjeado de ter a informação do Carlão comprovada nessa televisão, está aberto o espaço. Telespectadores... Obrigado de ter o Fábio Saco de novo, do jeito que eu gosto. Bom, telespectadores da TV e o Telescópio vai ficando por aqui. Eu queria mandar um grande abraço a algumas pessoas, a alguns amigos que estão aqui nos estúdios da TVI. Marião, Fofo, ao Alain, pessoal que está aí, Fábio Saci, está aqui, todo mundo aí assistindo o programa. Agradeço muito esse carinho aí, essa audiência, esse prestígio. E o Luiz Caetano, por que não? Também está aí, meu grande amigo Luiz Caetano. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos os telespectadores, a todos que ligaram, participaram, aos meus convidados, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Telescópio amanhã às 12 horas, nem sempre em ponto, mais uma vez, na sua TVI, porque aqui só dá Itapê.